e minha mãe tava, eu lembro até hoje, ela tava chorando na mesa. Lembro dessa cena, ela tava chorando na mesa. Certo. E eu abri a geladeira, não tinha nada na geladeira. Então tinha 2 ovos, tinha um pote de manteiga, eu lembro até hoje. Então a gente morava, meu pai e minha mãe num quarto aqui, um banheiro no meio, eu e minha irmã num outro quarto aqui, passava uma porta daquelas de correr e o resto era tudo escritório. Então tinha Então, realmente é literalmente dentro do trabalho. dentro do trabalho. Então a gente morava aqui, a nossa casa era só isso, 2 quartos e um banheiro que a gente dividia. Provavelmente nós finalizaríamos o ano de 2026 com mais de 1.000 unidades de franquia. Por 10 milhões agora, por 50% da empresa, pra você não pensar, pra você responder agora. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Seja Luz, o podcast. Você já sabe que o nosso principal objetivo aqui é poder te auxiliar, te servir, te ajudar através de histórias verdadeiras. Aqui neste podcast, nesse sofá, eu só trago pessoas que eu conheço e que são de verdade. Nós não trazemos pessoas aqui pela fama, pelos seguidores, pelo dinheiro, não é isso, acredite. Aqui são pessoas normais, reais, e que vão contar a sua história, seus testemunhos, seus exemplos do que acertou, do que errou, para que você também possa se inspirar e possa ser ajudado aí do outro lado dessa tela, aí na sua casa ou aonde você estiver. E hoje eu recebo aqui um empresário, um empreendedor, daqueles que realmente dá gosto de ver realizando, sabe? Porque de fato veio do nada, veio ali sem um grande histórico de empreendedorismo na família, mas que construiu algo impressionante. Eu realmente admiro muito. Hoje os seus frutos, os seus resultados são realmente assim de dar gosto. Então hoje você vai receber aqui muitos insights, muitos conselhos, exemplos, e não exemplos teóricos, mas sim na prática de como empreender, quais erros não cometer, quais erros cometer. Então você que está aí, que tem o desejo de empreender, você que está aí, que já é um empreendedor, já é um empresário, eu te garanto que hoje aqui é uma aula gratuita para você que está aí do outro lado. Então receba com muito carinho aí no seu coração e com muita expectativa, Léo Arruda, meu amigo. Opa, muito fundador prazer. da Decor Colors. Muito prazer, Igor. Prazerzão estar aqui, viu, meu amigo? Quero poder bater um papo pessoal, compartilhar um pouco dessa nossa jornada empreendedora aí. Posso falar a verdade aqui de como é empreender? Mas de como... assim, na lata. Na lata. Tô falando com vários empreendedores e com você também, que não é empreendedor ainda. A gente vai bater um papo, tem uma trajetória, tem algumas histórias pra gente poder compartilhar aqui com vocês. Muito bom, Acompanha Léo. a gente aí, viu? Muito bom. Você, ó, olha isso. Hoje o Léo lidera mais de 600 franquias da sua loja da Decor Colors. 600, meu amigo. Eu não sei se você tem na sua casa 600 pratos, 600 talheres, mas 600 é muita coisa de qualquer coisa, Léo. 600. Imagina 600 lojas. 600 lojas. Eu gosto de falar que são quase 600 famílias, cara. Estão ali acreditando no seu sonho e a gente constrói junto. As pessoas me acompanham nos vídeos, eu faço muito conteúdo nos vídeos. Mas o Léo não construiu sozinho toda essa história. E você vai conhecer hoje aqui quem me ajudou, vou falar um pouco de como a gente nasceu esse sonho, né? Porque a gente, não sei, Deus fez eu um cara muito sonhador, desde pequenininho. A gente vai estar compartilhando aí com vocês, você vai fazer as perguntas aí, mas são 600 famílias ali construindo a Decor Colors. Então deixa eu te deixar a primeira... Deixa eu te deixar, é ótimo aqui, o pleonasmo. Então deixa eu te fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Você já sonhava em empreender? Desde pequeno ou foi algo que você foi descobrindo? Cara, eu vim de uma família muito simples, mãe cabeleireira, que criou 4 filhos sozinha, cada um de um pai, cortando cabelo na garagem de casa. Uau. Então, minha primeira mentora é a minha mãe, cara, que eu vi ela ali acordando cedo, cortando o cabelo e finalizava umas 10 horas da noite. Que máximo. Então, aquilo para mim, eu cresci, né? Eu era novo, eu lembro, 7 anos, 8 anos, 9 anos, e ela sempre me incentivou a fazer algo, certo? Tá bom. Desde pequeno. E aí, meu primeiro empreendimento, cara, eu tinha, acho que 8 anos de idade, eu comecei a vender ovo de codorna. E por que ovo de codorna? Porque eu gostava de pescar, eu fui numa casa de ração e tinha lá as codornas. A codorna bota um ovo por dia,
certo? Eu comprei 6 codornas, a cada 2 dias eu tinha uma dúzia de ovo de codorna, Certo. e a dúzia do ovo de codorna custava R$ 5 na época, que dava para comprar 2 a 3 codornas. E já comecei a empreender nessa época, porque daí eu pegava o dinheiro do ovo de codorna, eu lembro que até hoje eu pegava aquela cesta, sabe aquela cesta de feira? Sei. Você lembra dessas De de carrinho. ferrinho, que era toda de ferro? Mas cesta ou aquele de carrinho que você vai Carrinho arrastando? de feira. Sei. Carrinho de feira, Aham. antigo pra caramba, lá no bairro onde eu morava, e eu começava a juntar essas caixas de ovo de codorna, e todo o dinheiro eu já investia para comprar mais codornas, Isso com 8 anos. Isso com 8 a 9 anos de idade. Uau. E então minha mãe sempre incentivou. Eu entreguei panfleto na rua, já vendi salgadinhos na rua. Então, essa vontade de. Eu comecei a empreender por um motivo, eu lembro até hoje, cara, uma cena, né? Tá bom. Então, minha mãe, 4 filhos sozinha, é complicado, né? Nossa, ela devia trabalhar muito, né? Muito, muito. Como a maioria das famílias brasileiras Verdade. trabalhavam muito naquela época. Mão põe na há massa, 20, valendo, né? E eu chego em casa, Igor, um dia, e minha mãe tava, eu lembro até hoje, ela tava chorando na mesa. Lembro dessa cena, ela tava chorando na mesa, Certo. e eu abri a geladeira, não tinha nada na geladeira. Então Putz. tinha 2 ovos, tinha um pote de manteiga, eu lembro até hoje dessa cena. Uau. E eu tinha mais ou menos nessa época, uns 12 a 13 anos já. Tá bom. E ali eu criei um plano. Eu tinha um plano, eu precisava ter um plano. A minha família não. A gente não nasceu para passar aquilo. Eu achava que Deus tinha muito mais pra gente. Uau. E naquele dia eu até questionei Deus, peço perdão hoje, né? Mas pro Certo. Senhor não é possível que a gente veio para essa vida para. Normal, né? Nossa. E aí eu e Deus fizemos um plano ali. Eu tinha um plano, é vencer na vida para poder ajudar a minha família. Uau. Então, aí daquela época, eu lembro até hoje de tudo, porque esse sentimento é o que me moveu. Entendi. Hoje, graças a Deus, a gente realizou realizou os sonhos da minha mãe, da minha Tá família, bom. dos meus irmãos, Que tá tudo legal, em ordem. Que legal. Mas naquela época, aquele desejo de nunca mais ver minha mãe sofrendo por não conseguir sustentar a casa, uma mulher muito correta, pagava todas as contas sempre certinha, Certo. foi o que me motivou. Eu lembro até hoje dessa sensação, e que é o que me motiva hoje, né? Não é só o dinheiro, aquela sensação é de poder proporcionar para a família. Aquilo ativou no seu coração essa fome de vencer. Foi aquilo, eu lembro disso. E aí eu entreguei panfleto na rua, tal. Depois eu fui trabalhar no Toninho Calçados. Minha mãe conseguiu um emprego para mim para ser estoquista de calçados. Trabalhei. E aí tudo ainda garoto. Tudo garoto, 13 anos de idade. E eu lembro, né, que para você ver, o empreendedor, ele nasce, né, com essa vontade de vencer, ele nasce para ser empreendedor. Você percebe aquele cara que é o primeiro a chegar, o último a sair, é aquele cara prestativo. Não é porque eu trabalhava para os outros que eu só fazia o que eu tinha para fazer. Muito bom. E isso nasce, o empreendedor, ele tem essa raiz de sempre entregar mais do que aquilo que te pedem. Então, eu lembro, tem amizade até hoje com a família lá do Toninho Calçados, lá de Itu. Certo. E são clientes da loja. Tem loja de tinta, né? Depois eu vou chegar lá, mas até hoje a gente tem amizade porque realmente eles gostavam muito de mim, me ajudaram bastante na época. E aí eu era o primeiro a chegar, a última a sair. E eu lembro que eu chegava mais cedo na loja e não estava aberta ainda, porque eu chegava às 6h30 da manhã. E eu olhava lá e eu falava, Deus, como é que faz para a gente começar? Como que eu faço para empreender? Olha que demais. E eu via o filho do Toninho passava na frente da loja com um carro, um Ômega, um carrão. Sabe aquele Ômega preto, grandão? Sim. E aí eu falava, cara, meu sonho era ter um carro legal. Eu sempre sonhei com um carro, né? Sempre sonhador. E aí... A única coisa ruim do Ômega é que bebia uma Deu gasolina, pra que é uma coisa... pra caramba. E eu falava, putz, queria empreender, eu queria ter minha loja de calçados na época, eu sonhava. E aí, cara, todo dia trabalhando muito, e lá na minha casa ajudar. Minha mãe sempre ensinou, né? Minha mãe fala que o filho que ajuda a mãe, Deus faz prosperar. Deus ajuda o filho que ajuda em casa. Muito verdade. Isso toda a minha família, meus irmãos também, ela ensinou isso. E, cara, e é verdade, quanto mais a gente ajudava em casa, cuidava, mais a gente... Tinha portas abertas, oportunidades. Isso, exatamente. Isso acontece, é muito real. E hoje, inclusive, graças a Deus, a minha mãe, ela tem a casa dela, a gente dá uma... Bênção, e ela hoje ela tem uma profissão, ela é vó. Então hoje eu vejo ela feliz da vida. A gente lembra de tudo que a gente passou, né? E é muito legal lembrar porque te faz, além, te dá valor, te conecta, porque tem muita gente que quando começa a ganhar um pouco mais, começa a ganhar o dinheiro, ele se perde. Vira uma chave na cabeça. Eu dou um recado muito importante para quem começa a ter seus primeiros resultados financeiros. Cara, foco na família,
Foco Deus, família, porque senão se perde. Eu costumo dizer, né? Eu falo até para meus amigos aqui, para o pastor que tá aqui, cara, se um dia eu ficar bobo, você não dá um toque para mim? Faz muito bem. Você não, puxa a minha orelha? Meus amigos, eu falo só, se um dia eu começar a sair fora da casinha, dá um toque para mim. Tô te dando essa liberdade. Te dou liberdade total. Faz muito bem, Léo. Para que a gente possa estar sempre... Cara, porque nada a gente constrói sozinho. Né? E tudo aqui que a gente vem construindo, eu acho que tem um propósito maior, né? Que hoje a gente, através do seu trabalho, através do trabalho da Decor, quantas famílias a gente alcança através do nosso trabalho. Verdade. E aí, beleza. Aí eu tava na época do Toninho Calçados, né? Trabalhei lá até os... Mas deixa eu só pegar um gancho aqui, que você citou tantas coisas lindas aqui, importantes, que eu quero fazer um adendo para quem está nos assistindo e nos ouvindo. O Léo citou algo que talvez você que está nos assistindo já tenha essa característica, que é fazer o a mais. Ficar a mais no trabalho, fazer mais do que é pedido, não se importar em ser mesquinho e escasso de... Ah, não, eu só faço isso aqui, porque me contrataram só para isso aqui. Me pagam só para fazer isso daqui. Se você aí no seu trabalho, hoje você que é um funcionário, faz a mais, entrega a mais, está disposto a isso, você possivelmente já tem traços empreendedores. Exatamente. Você possivelmente já tem um empreendedor aí dentro de você. Porque, de fato, isso que você citou é muito interessante, Léo. Você só consegue sair do zero e virar um empreendedor de sucesso se você já começar a empreender onde você trabalha. É isso. Igor, ser o melhor. E se você for o melhor, se dedicar ao máximo ali àquilo que você está fazendo, automaticamente você vai subir de cargo, você vai ser valorizado sim no tempo certo, na hora certa, e automaticamente você vai estar ganhando mais para possivelmente um dia... Você pode até virar sócio dessa empresa ou numa expansão, porque todo empresário, cara, nós precisamos, hoje eu vejo, nós precisamos de pessoas que seja líder. Muito. E se a gente encontra essas pessoas, cara, a gente carrega, a gente leva junto com a gente para vira sócio, vira diretor, vira... Eu tem inspiro, lugar, né? Cara, sempre tem lugar. Eu gosto de falar isso, cara, eu inspirar esses jovens, essa galera nova do mercado de trabalho para realmente entregar o seu melhor, porque o empreendedorismo precisa de pessoas com liderança, pessoas com iniciativa, isso muda o jogo. Então eu sempre fui esse jovem com muita iniciativa e com muita vontade de entregar o melhor, de fazer acontecer. Isso é fenomenal. Então, mais uma vez, você que está nos assistindo, e sabe, naturalmente e empresarialmente falando, o Léo está dando uma aula aqui que eu vou te falar, ó, você que está nos assistindo aí, você pagaria muito caro, te garanto, ou as pessoas... Qualquer pessoa que seja, pagariam muito caro para ter uma aula de empreendedorismo como essa aqui que o Léo está dando. De aula verdade. Real, nada de teoria aqui. É isso, porque prática. não é aula com todo respeito à faculdade, mas não é uma aula teórica, é uma aula da prática, de um empresário que saiu do nada, hoje é um grande empresário, tem 600 lojas de tinta. Isso quer dizer, lidera centenas de pessoas, centenas de famílias. Então, dê muito valor ao que a gente está gerando aqui, porque de verdade é muito importante. Então, você que está nos ouvindo aí, se você deseja empreender, ser um empresário, ter o seu próprio negócio, abrir qualquer que seja, pequeno ou gigante, negócio, fazer a mais do que lhe é pedido, do que você traçou nos seus planos, é um dos grandes hábitos e principalmente mentalidade que você precisa gerar. Que mentalidade, falou tudo agora. Irmão, pro empresário não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada, não tem... E esse é o preço de vencer. E eu converso com algumas pessoas que querem virar empreendedoras para ficar mais tranquilo, cara. Para Eu ter uma conto, vida você mais... conta. Exatamente, eu gosto de falar a real. Eu lembro quando eu trabalhava para as pessoas, né? Trabalhava no Toninho Calçados ou trabalhava na Vive Empresas, eu era mais tranquilo, não tinha tanta preocupação, porque encerrava o meu trabalho, por mais que encerrasse 9 horas da noite, 8 horas da noite, eu ia para casa, cara, eu não tinha mais, eu já tinha cumprido o meu... Você deixou o trabalho no trabalho. Exatamente. Né? Quando eu montei a minha loja, depois a gente vai chegar nessa parte, uma lojinha pequenininha de 27 metros quadrados. A primeira loja lá, sozinho, poucas tintas, vendi meu golzinho, que eu tinha um gol geração 2 na época, vendi o golzinho, peguei o que eu tinha de economias lá, coloquei tudo no meu negócio. Uau! Meu amigo, eu não lembro mais de ter descansado realmente, assim, sabe? Assim, ter desligado daquilo que eu faço. É impossível. É impossível. Então, mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso você construir o seu próprio legado, o seu próprio negócio, poder dar empregos, poder auxiliar famílias, poder saber que o seu negócio ou o seu serviço é bem-vindo na casa das pessoas, faz a diferença na vida das pessoas. Isso tem muito valor, né? Muito valor. Não é sobre preço, é sobre valor, de fato.
que são coisas muito diferentes, né? Normalmente, eu vou falar por mim, eu comecei a empreender para mudar a história da minha família. Esse era o meu maior sonho. Então, um pouco Legal. egoísta, mas, cara, todo mundo que começa, primeiro começa transformando a sua vida, que eu acho que é o certo também. E depois, Igor, você começa a transbordar, você começa a ver a família dos seus colaboradores, você vê seus colaboradores realizando os sonhos. Então, você começa com o sonho com você e depois você vê o seu sonho, o seu projeto, o seu negócio alcançando e transformando a vida de muitas pessoas. Isso aí, para mim, e hoje não para mais, né? Através das franquias ou através da minha loja, que eu vi os pintores também. A vida sendo transformada. Eu via pintor que começou com uma bicicletinha lá comigo, aí você indica uma obra, indica duas obras, aí o cara compra um fusquinha. Que demais. Até eu lembro, tem o Zé Pintor tá comigo lá, desde quando eu comecei, há 17 anos, ele ia de bicicleta na loja, hoje ele tem uma estrada, 0 quilômetro, feliz da vida, tá com o apartamento dele. Então eu vejo essa transformação que a nossa classe vem... Isso é muito gratificante, né? Muito bem. E outra coisa tão valiosa que você já nos entregou aqui nesse episódio, Léo, e você que está nos assistindo talvez diga assim, não, mas eu não sou empreendedor, eu não quero, não tenho interesse. Mas ele soltou aqui um insight tão valioso, um conselho tão valioso sobre vida, de mãe para filho e de filho para mãe. Ele foi um filho que honrou a sua mãe no esforço, na dedicação, em não ser um encostado, em batalhar para entregar o melhor para ela, para sua casa, para os seus irmãos. Então, como filho, aqui tem um insight muito poderoso, um conselho muito valioso, um exemplo na prática. E como mãe também, do outro lado, como mãe, como pai, né? Você colocar os seus filhos para pôr a mão na massa, para ajudar, para colaborar, incentivando, cobrando mesmo. Cobrando, ela cobrava. No sentido de vamos para cima, vamos fazer alguma coisa, vamos realizar, vamos aprender, né? Exato. Porque às vezes os pais têm esse excesso de zelo com os filhos. Ai, não, meu filho é adolescente, ainda não pode pôr a mão na massa. Ai, tá só na época de estudar. Tá. Não, amigão. E se você parar pra pensar... Eu tô te dizendo isso porque eu fui esse garoto que meu pai botava. Hoje as pessoas me veem, sendo o presidente do Patati Patatá, sendo um empresário novo, tenho 31 anos, que cuida de centenas de pessoas. Mas meu pai aliás, bem antes, eu com 8, 9 anos, meu pai já me comprava caneta para ir vender. Então meu pai tinha esse mesmo lugar de esticar, de puxar. E você confirma, você concorda comigo que tudo que você se transformou hoje, todo o aprendizado que você teve, eu lembro da codorna, por exemplo, que eu comprava e guardava o dinheiro, em vez de gastar o dinheiro, eu comprava mais codorna. Então tudo isso, eu tinha que bater na casa em casa eu tinha para vender o ovo, então eu lembro que eu visitava 10, batia em 10 casas para vender o ovo e uma casa comprava. Para eu vender 2 caixas, eu tinha que fazer o quê? Bater em 20. Bater em 20 casas para vender as 2 caixas. E isso eu faço até hoje. Tipo, quando eu comecei a empreender, por exemplo, eu tinha que ir nas obras para vender tinta, né? Quando eu comecei no mundo das tintas. Certo. Eu tinha que ir em obra, a cada 10 ou a cada 15 que eu ia, para vender para um cliente. Então, tudo que você aprende lá na infância, se você já começar a ter... você vendia canetinha, e principalmente vendas, cara. Eu sempre acreditei, eu sempre tive muita vergonha de vender, muito. É mesmo? Moleque tímido, tinha complexo de inferioridade, porque era muito pobre, muito simples, eu tinha vergonha das pessoas, por natureza. Eu acho que eu já nasci com essa vergonha. E aí eu tinha muita vergonha de vender. E eu não sou aquele vendedor que fica empurrando. Nunca fui, nunca gostei de ser inconveniente com venda, ser chato. Eu sou o vendedor que gosta de falar do que eu vendo, do que eu faço, demonstrar o meu produto e que as pessoas venham atrás. Que é o que aconteceu comigo, por exemplo, eu sou do segmento de tinta, né? Depois a gente vai entrar, como eu entrei, mas só para falar de como que eu comecei. Claro, fica à vontade, para já ir explicando para o pessoal entendendo a história toda. Né? Uma dica muito importante, por exemplo, em vez de fazer igual todo mundo fazia, postar foto de lata de tinta, que esse era o marketing que existia, foto de lata de tinta. No Instagram da vida. No Instagram da vida, na televisão era a foto da marca, da lata. Eu comecei a tirar a tinta da lata, colocar no pote e pintar e gravar pintando, mostrando a cobertura, o rendimento, a transformação que causa. Essa foi uma sacada. Que aí, em vez de ficar forçando as pessoas a comprar minha tinta, através da demonstração, mostrando o desejo nela. É diferente. Exatamente. Então eu sou esse vendedor, cara. O vendedor que gera desejo, não sou aquele vendedor que empurra, que quer vender a qualquer custo. Não. E, cara, posso falar? Esse é a melhor estratégia que tem. Muito gerar desejo e valor para o seu produto, e como ao invés de... Você que está assistindo o Léo,
você já percebeu que ele respira isso, né? É uma verdade, é um brilho no olhar. Eu falei isso para ele antes de entrar. Falei, Léo, você vive o que você vende. Então, de fato, quando você está vendendo com essa verdade, convence. As pessoas falam, nossa, deve ser verdade isso aí, né? Tipo assim, vou dar um crédito para ele, vou Exato. comprar isso aqui, porque de fato ele passa tanta convicção nisso. Eu sou a imagem da empresa. E o que eu mais pego lá na indústria, por exemplo, que eu já administro uma indústria também. Eu chego para os químicos e falo, olha, pessoal, vocês estão vendo esse menino aqui, ó, que sou eu, né? Ó, pintei o telhado, pintei a laje, pintei não sei o quê. Eu vendo essa qualidade. Pelo amor de Deus, vocês cada vez aumentem cada vez mais, ou mantenham esse padrão, porque é a minha imagem que tá. Que legal isso. Porque eu zelo muito pela palavra e pela... Minha mãe foi uma mulher muito correta, né? como eu falei pra você, cara. Nunca atrasou um boleto na vida. Uma mulher muito correta. E eu peguei isso dela. Eu tenho esse zelo pelo nome, esse zelo pela palavra, então tudo que eu falo realmente Entendi. Eu cumpro. Que legal. Eu não gosto de falar nada. Até a gente na marcou internet, o podcast, né? A gente É. marcou e eu recusei vários podcasts na vida, que eu tava te explicando mais ou menos aqui, por medo de falar ou por falta de tempo realmente. Mas quando eu marco, cara, pode acontecer o que for. Eu Vai estar lá, né? exatamente. Que legal, Léo. Que legal. A gente estava falando aqui sobre sua mãe, né? Sobre esses princípios, sobre os princípios do empreendedorismo, mas agora eu queria saber um pouquinho mais da história, continuando a história do Léo, que você estava contando, desde a Codorna, depois na fábrica de calçados do na Toninho. loja do Toninho. Que momento que você entendeu que a tinta poderia... Como que entrou a tinta na sua vida? Legal. Aí eu fui trabalhar na Vivo Empresas, vendia plano corporativo para as empresas. Um desses meus clientes, que era dono de uma fábrica que fabrica dosador e agitador de tinta. Aí eu entrei no universo das tintas para vender essas máquinas para os donos de loja de tinta Certo. do Brasil todo. Eu entrei nessa empresa, conheci vários donos de loja de tinta. Um deles é um cara chamado Coitadinho. O Coitadinho, ele tinha... Na época, né, ele começou, né? Vamos lá, ele começou, o Coitadinho, com uma loja de tinta na garagem da casa dele, com uma bicicleta. O Coitadinho entregava tinta de bicicleta. Tá bom. Quando eu conheci ele, o Coitadinho estava andando de Hilux branca, lembro até hoje, uma caminhonete. Certo. E eu comecei a conversar com ele, ele me deu alguns insights, né? Falou, Léo, Tá tudo bom. que você olha pode ser pintado, tudo pode ser nosso cliente. Eu falei, opa, Nossa. tá aí um mercado que um sonhador igual eu, já... Interessante, falou, gostei. opa, e quanto mais relacionamento você tiver, quanto mais amigos você tiver, porque vender tinta é relacionamento, as pessoas precisam, todo mundo é seu cliente, você só precisa realmente entregar e... Legal, Legal. muito bom, muito Beleza. bom. Aí eu olhei um, olhava outro, olha, todos os donos de loja de tinta bem-sucedidos. Você pega uma loja de tinta numa cidade, ela tem mais de 40 anos. É um mercado sólido pra caramba, né? Verdade, Toda verdade. cidade tem uma loja que tem 40, 50 anos. Lá no meu bairro, eu nasci lá e saí com 20 e poucos anos. loja tava aquela lá. esquina da loja de tinta tá lá até hoje. Beleza, É. mercado sólido, mercado ilimitado é o quanto você trabalhar, é o quanto você se dedicar, é o que você vai ter de salário. Sempre tá tendo uma casa construindo nova, ou uma reforma acontecendo. Ou você está pintando uma casa nova, você está repintando uma casa. Eu falei, Muito cara, bom. achei 21 anos de idade eu tinha. Certo. E aí eu cheguei lá pro meu chefe e falei, olha, cara, obrigado por tudo, mas eu vou montar meu negócio próprio, eu vou montar uma loja de tinta. O que você imagina que ele me respondeu? Me motivou, falou, vai dar certo. Nada. Nada. Meu amigo, você vai dar certo. Você vai, olha, as lojas de tinta da sua cidade são tudo grande, você não tem chance. Sério que ele te falou isso Falou, no ato, assim? mas falou muito mais coisas, inclusive. Sério, Léo? Sério, ele não queria. Ou ele falou aquilo. Eu vou acreditar, não porque ele é uma má pessoa, mas é porque ele não queria perder eu como gerente de vendas Tá das máquinas. Não queria perder a mão de obra dele. Cara, ali. ele falou tudo de pior que você possa imaginar. Sério, Léo? Esse mercado não dá para entrar, é um mercado fechado, é só passado de pai para filho. Por isso que as lojas têm 40 anos. É um mercado que as grandes marcas não vão querer vender para você, porque já tem parceria com essas lojas. Enfim, colocou todos os obstáculos que você podia imaginar. Olha só. E a gente é teimoso. Quando você tem um sonho, você tem um plano e você acredita, cara, podem falar o que for para você. O empreendedor é isso, ele tem que ser teimoso com relação a isso. Resiliente. É uma convicção interna que você fala, mas cara, não é possível que eu tô errado. Porque eu tô acreditando muito. Não, porque isso aqui é muito bom. Você sente isso porque você é um empreendedor nato também. Só que as pessoas trazem conta, não fecha. Não às vezes. fecha. Aí, Um monte de concorrente. Concorrente.
Aí você, às vezes, até fica pensando 10 minutos e fala, putz, é verdade. Aí depois você fala, não, mas não é possível, Exato, mas exato. eu acredito, eu acho que vai dar certo. Ó, não podemos ir. O cara que sonha, o cara que tem vontade de empreender, não pode ir pela cabeça das pessoas. Nunca. E aí eu acreditei. Cara, eu lembro até hoje, eu saí de lá 10 horas da noite, ele ficou das 8 da noite que eu pedi a conta até umas 10 horas da noite, colocando todos os empecilhos que você Meu pode Deus. imaginar. Você ficou 2 horas recebendo uma bomba de pessimismo. Bronca forte mesmo. Cara, eu saí de lá malzaço, 21 anos, sonhador pra caramba. Eu falei, mas tinha tudo pra dar certo. Na minha cabeça, porque quando você começa a empreender, na sua cabeça, tudo vai dar muito certo, muito rápido, inclusive. Isso tô falando há 17 anos atrás. O que aconteceu? Saí de lá, pedi a conta realmente. No dia seguinte, fui ver o prédio para alugar, aluguei um espaço de 27 metros quadrados. Isso tudo em Itu. Tudo em Itu. Tá bom. Uma loja de 27 metros quadrados, vendi meu golzinho, comprei em tinta, comprei de distribuidor, as fábricas realmente não venderam para mim, mas eu tinha pego alguns distribuidores de tinta, comecei a vender por distribuidor, eu comprei uma CG 125, aí eu puxei a minha namorada na época, Certo. que é a Carol, já casada comigo, porque a gente era muito simples, e ela tá legal. comigo desde aquela época. Que legal. Começamos lá, um balcãozinho, prateleira, meia dúzia de lata de tinta. Cara, realizado o sonho. Abri um CNPJ, lembro até hoje, para abrir o CNPJ. Que massa. Tal. E tava com a loja aberta, cara. Sonho realizado, visão cumprida, beleza? Aí você sonha o quê? Que a sua loja, que todos os seus amigos, que toda a sua família, que todo mundo vai comprar um monte de tinta com você no dia seguinte, quando você abrir o seu negócio. Vai bombar. Vai bombar. Primeiro dia, 2 pessoas. Segundo dia, ninguém. Terceiro Sério, dia, Léo? ninguém. Ai. A realidade é essa, É pessoal, isso aí, do empreendedor. isso aí. Você tem, porque nada nasce grande. Você tem que construir, você tem que. Aí eu lembrei do coitadinho. O coitadinho falou: olha, relacionamento, você tem que visitar a obra, você tem que conhecer pintor, você tem que conhecer arquiteto. Aí você lembrou dele. Lembrei. Tá. Ou seja, quando você começa a empreender, você não vai estourar do dia pra noite. Começa por aí. O que eu Normal, fiz, isso cara? aí. Pegava a motinha no terceiro dia, que eu vi que. Pegava a motinha, passava na frente das outras lojas de tinta, todas as lojas lotadas. Eita. Passava em frente da minha loja, ninguém. Eu falei, o quê? Volta, vamos começar a visitar a obra. Aí eu ia nas obras, um monte de obra, fiz o meu cartãozinho, entregava o cartão, Tá bom. entregava o cartão. Aí, cara, olha, eu tô começando uma lojinha assim, mas eu já compro com fulano de tal. Todo mundo já compra com alguém. Exato, E, cara, sem desistir. Aí a resiliência mesmo. Eu lembro o meu primeiro mês. E você pedia, tipo, me dá uma oportunidade. Muito. Mas eu vou te entregar direitinho, vai ser um bom produto. Eu tenho o melhor preço, eu tenho um preço para te ajudar, Legal. eu tenho um produto assim. Legal, entendi. Cara, mas tudo que é novo leva um tempo para amadurecer. Meu primeiro mês eu vendi R$6.000. Beleza, pagou ali o aluguel, pagou tal. E sempre quando você começa a empreender, Igor, você tem que, cara, você tem que voltar seu padrão de vida uns 2 degraus para baixo, porque você não pode continuar naquela vida. Quando você é assalariado, você tem uma garantia que você vai receber todo mês. O empreendedor não tem garantia do que vai receber no mês seguinte. É isso aí. Beleza, voltei, eu morava ainda na casa da minha mãe, e a Carol, que era minha namorada, morava na casa do pai dela. Tá. E aí começamos, cara. Segundo mês, R$12.000. Olha. Terceiro mês, R$30.000. Cara, já tava vendendo para uma casa e meia, porque eu paro para pensar, né? Uma casa normalmente gasta uns R$20, R$25.000 de tinta. Entendi. Aí eu olhava, fazia a conta e falei, só tô vendendo para uma casa de tu inteira. Olha quanta oportunidade eu tenho. Aí eu comecei, cara, e visita. Aí fiz amizade com um pintor. Putz, isso aí foi. Aí o pintor começou a me ensinar do mundo de tintas, porque eu também não conhecia o que era uma massa corrida, o que era uma tinta látex, e fui aprendendo. Eu nunca esperei estar pronto para começar alguma coisa, cara. Eu sempre comecei sem pensar muito, sem planejar muito. A gente planeja, mas sem estar pronto. Porque tem pessoas que ficam a vida toda esperando estar pronto para começar o seu negócio. E a real é que a gente nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Nunca, é a jornada que te prepara. Nunca, E aí, cara, você começa a escutar, né? Aí o pintor falou, fulano lá falou que você é louco montar uma loja. Né? Daí você começa a escutar os barulhos externos. Primeira coisa que eu fiz, eu lembro até hoje isso, e eu uso isso até hoje, você tem que silenciar as pessoas que começam a te desanimar, porque vai ter bastante gente te desanimando, olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai quebrar porque você não compra dinheiro da fábrica. Eu dou 6 meses para esse louco, esse menino, né? Esse garoto, todos os caras mais velhos. Eu dou 6 meses para ele tá com a loja fechada. Eu escutei muito isso, cara. Acredito. E mesmo assim, todo dia, eu nunca acreditei nisso, porque eu sabia, o tempo todo você tinha convicção. O tempo todo.
E eu lembro, e aí você empreender, cara, você me aproximou muito de Deus. O empreendedorismo, eu acho que não tem como você, na verdade, não tem como você viver sem Deus. Mas a pessoa que empreende, que vive um dia de cada vez, um mês após o outro, se eu tenho uma dica para dar para vocês, coloque todos os dias Deus dentro da sua empresa. Eu lembro até hoje, cara, um dia que eu estava sem dinheiro para poder comprar mais material, porque quando você começa a empreender, quando você comecei a vender mais, você precisa de mais capital de giro, você precisa de mais investimento na loja, e os bancos não me davam crédito, e eu estava com quase nada de material para vender. Certo. Eu falei para minha irmã, falei, Milena, olha, trouxe minha irmã a trabalhar comigo, ela tinha 14 anos na época, ela é meu financeiro, hoje ela é controladoria da empresa Decor Colors, da indústria Decor Colors, hoje está com 30 anos, e a Milena pegou e falou, Milena, pode fechar a loja, não vai dar mais, não tem mais dinheiro para... Um grande desafio que a gente enfrentou na loja. Não tenho mais dinheiro para comprar novas tintas, os clientes estão vindo aqui, a gente não tem crédito no mercado, e aquele momento decisivo que você fala assim, cara, vou fechar, vou voltar a trabalhar para alguém, porque realmente eu fracassei como empreendedor, porque não estou conseguindo. Aí eu lembro, cara, que eu ajoelhava, esse dia eu ajoelhei na loja, eu falava, Senhor, não é possível, me ajuda, porque você pede força, você precisa pedir força para aquele cara que não tem outra saída. Eu lembro que eu ajoelhei e pedi para Deus muito, e eu faço isso até hoje, né? Eu lembro que eu ajoelhei e pedi para Deus, falei, Deus, eu preciso, o Senhor me deu essa oportunidade, eu não posso parar aqui. Aí você chora. E aí, ao mesmo tempo, parece que Deus, sabe quando Deus te acalma? E aí, o dia seguinte, estávamos lá na loja, tal. Aí entrou um cara, eu lembro até do nome dele até hoje, chama-se Celso Donizete Vieira. Eu nunca mais encontrei esse cara. Mas ele entrou na minha loja, fez um orçamento comigo e comprou um valor na época de R$15 mil à vista e ia pegar o material só depois de 3 a 4 meses. Esse cara confiou em mim, comprou, me deu um cheque. Na época, você lembra desse cheque? Lógico. Ele deu um cheque e esse cheque de R$15 mil foi o que fez a minha empresa continuar comprando produto e vendendo. E ele pegou as tintas comigo 1 ano depois. Você tá brincando. São alguns detalhes que, sabe assim, que eu acredito que seja Deus que vai Não tem outra explicação a não ser provisão de Deus, né? Não, e a gente vive, o empreendedor ele vive de provisão em provisão. Porque olha isso, você... Último dia, não tinha mais condição, já estava no limite, ajoelhou e falou, Deus, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não intervir, lascou. Acaba aqui. Acabou. Aí vem aí vem o Celso. O Celso, que é um anjo. É um anjo. E ele, inclusive, ele construiu uma casa num condomínio onde eu moro hoje. Era meu sonho morar lá. E aí eu fui na casa dele, depois de 1 ano, eu falei, cara, daí eu contei a história para ele, cara, quando você foi lá, eu não tinha condições de ter. E 1 ano depois eu já estava muito bem. Porque aí o giro continuou novamente. Então, esses desafios, cara. Eu passei na minha jornada empreendedora e a loja foi crescendo, aí eu contratei um vendedor bom, trouxe pessoas, cara, o grande segredo, a grande virada de chave. Porque quando você começa a empreender, você quer empreender sozinho. Aí você traz uma irmã, aí você traz a sua namorada. Isso, e daí você quer trazer... Daí a mudança de chave do meu negócio foi quando eu trouxe alguém profissional do mercado. Eu trouxe um vendedor de tinta com já carteira de cliente, com um cara que já tinha experiência. Aí eu trouxe esse cara. Depois de 1 ano. Quanto tempo? Um ano e meio de loja. Tá. Aí eu trouxe o Roberto, tá comigo há 15 anos, o Roberto trabalha lá comigo. Que demais. Cara, e eu falei, cara, acredita em mim, cara. Porque já trabalhava nessa empresa há 10 anos. Eu falei, cara, quando você contrata alguém, essa pessoa, você precisa o quê para ela, cara? Mostrar para onde você tá indo, onde você vai chegar e onde essa pessoa também vai chegar. É verdade. A pessoa vai empreender com você, acreditando no seu sonho, mas também querendo realizar o dela, né? Ela inclusive vê em você grande parte da realização do sonho dela. Perfeito. Né? Através da sua história, da sua resiliência, da sua dedicação, da sua tomada de risco. Exato. Porque você aceita tomar mais risco do que ele. Por e isso ele que falava ele não é pra mim, empreendedor. Léo, eu quero que um dia você ande de Ferrari, porque você andando de Ferrari, eu sei que eu vou estar junto, vou estar bem também do seu lado. E, cara, essa é a mentalidade certa dele. Espetacular. E ele é um empreendedor, só que empreende dentro do meu negócio. Tem todas as ferramentas, usa todos os meus recursos, usa tudo para ser o melhor. Ele é o melhor do Brasil. Eu tenho vários, tá? Olha, até hoje. Até hoje. Ele é um avião no mundo das tintas, meu braço direito. Aí eu tenho o Fábio, o Roberto e o Du, né? Que são os 4 que vieram dessa época. Sabe o que eu fiz? Eu trouxe os melhores de cada loja. Que demais. E aí o que todo mundo quis trabalhar comigo? Porque eu era um novo empreendedor. Não era aquele empreendedor que só queria... que não valorizava o colaborador. Entendi. Porque o empreendedor atual, antigamente, você lembra aquele empreendedor bravo que só cobrava? Isso acabou, tá? Hoje, o empreendedor precisa de bons colaboradores, precisa ter pessoas com mentalidade empreendedora trabalhando junto no time. Isso é muito importante o que você está dizendo.
A outra geração, né, a dos nossos pais, dos nossos Uma avós, geração mais estavam acostumados a ser chefes. boa. Exato. Chefe, que é aquele famoso ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você Exato. vai cumprir seu horário, não quero saber se você tá mal, se sua família tá doente. Meu amigo, é isso. O dia de hoje, precisamos de líderes, Exato. que são diferentes. Totalmente diferente. É quem lidera, é quem vende a visão e contamina o time com aquela sede, aponta o caminho, corrige, é firme, Exato. mas ao mesmo tempo é humano, né? E você, eu percebo que é um grande líder, Léo. Você é um líder. É, né? eu compartilho muito as minhas visões, as minhas ideias com o meu time. Cara, porque você não constrói sozinho. Você não existe mais aquele cara que trabalha só pelo salário dele, não sabe para onde está indo, não sabe onde vai estar amanhã. Então nós temos planos hoje. As pessoas que caminham do meu lado sabem meus planos até 2030. Que legal. Depois 2040. E é muito legal e tudo que eu prometi, tudo que eu falei para eles há 15 anos atrás, nós vivemos hoje. Ou seja, você tem crédito com o seu time mesmo. Tenho crédito com eles. Estão há 15 anos. Eles recebem oportunidades de trabalho, todo mundo quer contratar eles, e eu deixo livre, porque você tem, só que eu cuido muito. Né? Eu tenho que cuidar daquilo que eu tenho. Então todos. Que legal. E, cara, eles são parceiros, são aqueles caras que realmente você pode. Por exemplo, estamos aqui hoje, tem um time lá acontecendo, trabalhando, e a empresa cada vez mais crescendo. Então, o time é muito importante. Foi quando eu formei esse time que a minha história realmente mudou de jogo. Isso é outro insight muito valioso. Eu sempre gosto de dar um exemplinho bobo, mas você que está aí nos assistindo, a gente vai cortar para a câmera do meio aqui. Eu tô aqui. Se eu quero chegar lá onde o Léo tá, eu vou precisar dele. Dá a mão aqui, Léo. Aqui, ó. O exemplinho bobo. Só que se o Léo quiser chegar lá, precisa de um outro cara ali. E se a gente quiser chegar lá, precisa de outro cara. Sozinho a gente é limitado, ó. Eu só chego aí, mas eu preciso de você para chegar aí no outro sofá. Sim, então, quando a gente empreende já com essa consciência de que precisamos de seres humanos, de que os seres humanos não são importantes, eles são essenciais para qualquer negócio. E isso é muito importante que você está dizendo para os dias de hoje, porque de fato as pessoas hoje não querem mais só um trabalho para cumprir um horário e ser maltratadas ou não é mais sobre isso. Não é mais sobre isso. E eu sempre gosto de dar um exemplo também. Vou até fazer um merchan aqui, Léo, do meu livro Seja Luz. Eu tenho uma mensagem aqui do livro Seja Luz. Ó, deixa eu até mostrar para vocês. A mensagem é a seguinte: pessoas precisam de pessoas. E aí eu dou um exemplo, Léo. Não sei se você já viu esse exemplo que diz assim. Pessoas precisam de pessoas fortes, hein? Você, para nascer, você que está me ouvindo, precisou de uma mãe e de um pai para te gerar. De um homem e de uma mulher para te gerar. Você, na hora que foi nascer, precisou de um médico obstetra para te tirar do ventre da sua mãe, né, para você nascer. Precisou de enfermeiros naquele hospital. Para você continuar a sua vida, você precisou de professores para te educarem na escola. Para você ter um trabalho, você precisa de um chefe, ou para você abrir uma empresa, você precisa de funcionários. Quando você morrer, precisa de alguém para carregar o seu... Você vai precisar de alguém para carregar seu caixão e para te enterrar. Para você realizar sonhos de vida, você vai precisar de um marido ou de uma esposa, ou que seja de um homem, de uma mulher, para casar com você ou para te gerar um filho junto com você. Para tudo, nós precisamos de pessoas. Então, quem não sabe lidar com pessoas não consegue realizar nada na vida. Quando eu tive essa... Não tinha pensado por esse lado. Cara, quando eu tive esse insight, assim, quando eu aprendi isso, inclusive, eu falei, cara, eu preciso saber lidar com pessoas. Do jogo. Eu preciso saber liderar pessoas, compreender pessoas, corrigir pessoas, direcionar pessoas, ensinar pessoas. E aí, qual que é a minha fonte, Léo? É Jesus. O grande exemplo. E você que está nos ouvindo, não importa a sua religião, vamos pegar a figura de Jesus histórica, não vamos nem para o lado espiritual. Vamos só pegar a figura de Jesus histórica. Jesus ensinou pessoas, Jesus compreendeu pessoas, Jesus amou pessoas, treinou abraçou pessoas, treinou pessoas, discipulou pessoas. Direcionou, deu... Ele foi o cara em lidar com pessoas. Um grande líder. E em tudo, você tem ali em Jesus princípios para os negócios, você tem em Jesus princípios para a família, de como pessoas. Jesus deixou 12 pessoas para continuar a missão dele nessa terra. Jesus falou com pessoas, ensinou pessoas, aí já indo para o lugar espiritual. Jesus curou pessoas, tudo pessoas. Então, o que o Léo disse aqui sobre você aprender a lidar com pessoas para empreender é ultra essencial nos dias de hoje. E se você, acabando meu merchan aqui, agora se você sim.
quiser ser luz na sua vida, nós temos aqui um livro que eu escrevi com muito carinho, meu amigo. Muito carinho. Escrevi esse livro para te incentivar a ser luz em todas as áreas da sua vida. São 101 princípios bíblicos, 101 mensagens que vão te servir para ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, ser um melhor empresário ou funcionário, um melhor ser humano. Então aqui nesse vídeo vai ter um QR Code, você pega o seu celular, aponta a sua câmera para o QR Code para garantir o seu livro Seja Luz. Ou nas melhores livrarias do Brasil, a gente está com esse livro distribuído em todas as livrarias pelo Brasil. Só não deixe de garantir o seu livro Seja Luz, porque eu te garanto que é bom, meu filho. Legal, É bom. parabéns. O livro é bom. Vou deixar um com você, Eu quero Léo, sim. Obrigado, autografado, com dedicatório e tudo mais no final do nosso podcast. Obrigado, meu amigo. Mas obrigado. voltando a você, que a nossa atração do episódio é o Léo, não é o Igor. Vamos continuar. Ainda nesse assunto de liderança, é uma pergunta que eu te preparei aqui. Você acha que o Léo é melhor Léo empresário ou melhor Léo líder? Ou os dois são muito bons? Olha, Não vem com modéstia não, porque você é tá. muito bom nos dois. Você precisa ter esse lado empresário, que é a parte de gestão, que é o lado mais frio, vamos dizer assim, né? Uhum. O lado empresário é o lado mais frio, que ele tem que ser realmente aquele cara com visão, gestão, mas saber organizar, processo Legal. e tal. Legal. E o líder, cara, eu acredito que eu seja um mais líder, porque eu sou muito mais pessoas também. Eu me conecto muito mais. Eu sou aquele cara que não gosta de uma reunião em Zoom. Eu sou aquele cara que gosta. Muito bom, verdade. Eu não gosto. Eu gosto de, por exemplo, visito meus franqueados. Não consegui ir em todos ainda, mas eu gosto de olho no olho, de ir lá na loja, na franquia, e passar toda essa energia que eu tenho, e fazer vídeo com ele, e contar a minha trajetória, contar para eles, né? Que legal. Inspirar eles. Então eu gosto desse relacionamento olho no olho. E você imagina, né? As minhas franquias se inspiram no Léo líder. Perfeito. Né? Então, realmente é o que eu gosto. Realmente eu acho que eu tenho uma graça maior aí na liderança em inspirar pessoas. Legal. E não é muito simples, bom. você sabe, né? Porque o líder ele é exemplo, então ele tem que dar o exemplo. Por exemplo, você estava me falando, Léo, que horas que você consegue gravar esses conteúdos e você gera os vídeos, você administra a fábrica e você cria produto. Cara, eu sou um empresário que trabalho de domingo a domingo. Porém, tenho minha família, eu reservo. É que assim, a gente fala, Léo, tem equilíbrio entre família e trabalho? Cara, existe muito, Léo tá falando hoje, né? Minha experiência é que existe épocas da sua vida, fases da sua vida, que tá desequilibrado, que você precisa dar mais atenção para aquilo que tá, né? Porém, quando você for dar atenção, por exemplo, para sua família ou for dar para sua empresa, esteja 100%. Verdade. Não adianta você estar lá com a sua família e você estar no celular o tempo todo, aquilo que você falou, você joga o celular do lado e esteja presente. Então, realmente, o Léo, num período aí dessa criação da indústria, né, que é diferente da loja, a criação da indústria, eu tive que me dedicar muito mais ao trabalho do que a família, mas a qualidade mas a família se traz para perto. Você pega Vive junto. Vive junto. Eu tava lá, tem um vídeo meu que meu filho tá com 3 meses de idade, que eu comecei a fábrica numa torneira e tal, e a esposa tava lá porque eu não ia para casa, ela ficava um pouco comigo lá. Então, você vê, aquele momento, a família tava próxima. Eu acabei de voltar agora lá de Maceió, que fui visitar alguns franqueados em Recife. Certo. Levo a família, coloco a família num hotel bacana lá. Fica junto. Fica junto. Então, Que você legal. conseguir equilibrar, né? Esse é muito Animal. importante. Animal. Ô, Léo, as maiores, na verdade, eu posso quase afirmar que todas as memórias que eu tenho com os meus pais, como criança, são no ambiente de trabalho. E sempre positivas, para deixar bem claro. No meu caso, né, o patati patatá, essa questão de televisão, circo, show, teatro, as minhas memórias com 5, 6, 7, 8, 10 anos, 12, eu não tenho memória num cinema, eu não tenho memória num parque de diversão, numa viagem. Quer dizer, em viagem eu tenho várias. Só que na viagem eu estava dentro de um carro, no meio de um monte de cenário, indo para um show. Ah, entendi. Eu brincava muito com a minha mãe. Aonde? No estúdio, porque meu pai estava gravando como apresentador e minha mãe fazendo a produção, só que nesse meio tempo eu estava brincando com ela. Que legal, cara. Ou em casa, porque o escritório do Patati Patatá, até 2005, mais ou menos, ou seja, os primeiros 20 anos do Patati Patatá, foi na nossa casa. Então a gente morava, meu pai e minha mãe num quarto aqui, um banheiro no meio, eu e minha irmã num outro quarto aqui, passava uma porta daquelas de correr e o resto era tudo escritório. Então tinha realmente é literalmente dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Então a gente morava aqui, a nossa casa era só isso, 2 quartos e um banheiro que a gente dividia.
O resto era sala do meu pai, sala da minha mãe, sala das pessoas que ligavam para as escolinhas para marcar show, os camarins dos palhaços Patati Patatá, estoques onde guardava CDs, na verdade antes, né? LPs, aí depois CDs, depois VHS, fita VHS, depois DVD, enfim. Tudo isso dentro da nossa casa. Então, eu tava dentro do trabalho ou eu tava dentro da minha casa? Nem eu sei até hoje. É legal você falar isso porque eu vejo, né? Eu tô sempre gerando conteúdo e fazendo vídeos. E aí meus filhos estão comigo. Então, por exemplo, meus filhos me vê, já quer pegar o rolo, a espátula, já vai pra parede pintar, isso com 5 anos. Irmão, e eles querem, eles adoram. Eu tô te falando isso porque isso, pra você não perder isso com seus filhos, tem muito valor isso, cara. Legal. Tem muito valor. Porque hoje eu, como filho, eu já sou pai de 3 meninos, tenho 31 anos, sou casado com a Marcela, tenho o Davi, o Luca, o Mateu. Eu toda hora me lembro disso e falo, eu não posso perder isso dos meus filhos. Que legal. Porque hoje eu dou muito valor em cada real que eu conquisto através do meu trabalho, porque eu lembro a dificuldade de como era conquistar um real lá com meus pais quando eu era pequenininho. E aí eu ficava vendo eles trabalhando, meu pai nunca precisou me mandar trabalhar. Legal. Quando eu vi, eu já estava trabalhando. É natural, porque... E não porque ele me obrigou, porque ele pediu, é porque eu queria. Papai, posso separar as fichas aqui? Papai, posso separar os cheques? Mamãe, posso te ajudar a ligar para tal pessoa? Muito Então legal. eu cresci com essa vontade de realizar, que é mais do que trabalhar, é vontade de realizar. Olha, você está me falando, mas o que está transmitindo nessa sua fala é que você também deve ter visto seus pais felizes trabalhando. Seus pais, por exemplo, não reclamavam o tempo todo. Muito importante isso. Não é? Eu vejo Muito você falando importante isso, isso. parece que você foi por esse caminho porque você viu a felicidade dos seus pais também trabalhando. Mas por quê? Porque eles sabiam que não era só um trabalho, era uma missão. Legal. Poxa, Patati Patatá, a gente leva alegria para as crianças, a gente leva música, leva vídeo, leva show. Top. E a proposta a gente enriquece também. É uma consequência. Todas as vezes, Léo, foram poucas, foram 2 vezes, mas que eu abri um negócio só pelo dinheiro, sabe aquela coisa que você fala, eu não tenho, não tô muito aí pro negócio, não tem nada. só pelo dinheiro, não deu certo. Sim. Eu, Igor, falando a minha experiência, Sim. pode ser que para alguém tenha dado certo. Para mim, não deu certo. Não deu certo não é só financeiramente, mas eu não tinha prazer, para mim era um saco, a sociedade não deu bom. Por quê? Porque não tinha prazer, era só o dinheiro. Então eu via meus pais, de novo, aquele borbulhar. Não, meu pai e minha mãe, né? Eu era pequeno. E Patati sempre criando, Patatá, sempre inovando, Patati sempre Patatá vai ser o evoluindo. maior nome infantil do país. Patati Patatá vai para as nações. Patati Patatá Olha vai vender mais discos que os cantores sertanejos. Meu pai falava isso, eu via meu pai e minha mãe falando isso, a gente vendia 500 CDs no mês. Como que você vai acreditar que vai vender 2 milhões no ano? Sendo que você vende 500... Entendeu? Não, É impressionante. é a fé, é o ver, é o acreditar, é o ir pra cima. Mas é uma coisa, irmão, Eu que lembro- borbulha. eu- Que borbulha. É o que eu tô vendo em você, É a entendeu? Que eu já mesma coisa, vejo em você. impressionante. Eu pegava o galãozinho, quando eu criei a Decor Colors, um potinho, cara, que eu fazia numa bitorneira, produzia, eu rotulava com adesivo. Eu olhava para aquilo, só eu olhava aquilo e eu enxergava aquele potinho e falava, esse potinho aqui vai transformar a vida de muitas pessoas, todo mundo vai querer esse produto. E esse produto eu vou vender para todas as lojas, Que você legal. acredita? Eu via aquilo. E eu falei, esse produto, eu vou vender... A Decor Colors eu falo que um dia ela vai ser uma empresa multinacional, a gente vai para fora do país. Já é, pela fé, já é. E aí eu enxergava tudo aquilo, e aí esse sonho, essa vontade, e hoje eu vejo, ela saiu da bitorneira, virou uma indústria, hoje você vê, ela está em 600 pontos no Brasil, todos os estados no Brasil, mas começa com sonho, Já tá começa em com todos os desejo, estados? todos os Que legal, Acre, que no legal. Maranhão, tal. Então eu vivo isso, você falando que seus pais sonhavam, já profetizavam isso. Eu profetizei pro meu filho estava com 3 meses no meu colo, e eu produzindo lá no fundo da loja a tinta, e eu falei, pega o celular, grava um vídeo aqui, né? Peguei ele no colo, eu tenho esse vídeo gravado. Filho, hoje, daí eu estava apresentando a fábrica. Filho, hoje Certo. o seu pai tem essa fábrica aqui, hoje o seu pai está produzindo tinta nesse espaço. Um dia, filho, você vai estar grande, a gente vai ter uma fábrica tão grande, e você vai estar ajudando a gente. Muito legal que eu fiz esse vídeo e eu fiz esse corte. Ele está com 5 anos hoje. Então, tudo aquilo que você profetiza, Isso é com muito forte, fé, com tal. E hoje, tudo que você viu seu pai profetizar, hoje você vê a realidade que é Deus. Deus vai ajudando e vai preparando e vai abrindo os caminhos e vai te preparando, preparou seus pais. E agora eu gosto de ver você falando, porque eu gostaria muito que meu filho carregasse isso. Se Deus quiser, Amém. né? Porque, e continuar esse legado. Eu levo ele para as convenções que eu faço, eu coloco ele em cima do palco e falo, filho, olha, um dia você vai estar lançando o produto aqui em cima. Em nome de Porque Jesus. eu acho que é isso que a vida é isso, cara. Não tem a ver só com você. Seu pai não foi um cara egoísta que pensou só nele.
Eu vejo você Sim, falando sim. o legado que vocês estão construindo através de uma empresa. A empresa é através da gente, né? Mas as pessoas que vocês alcançam hoje, É cara, verdade. e levam a palavra, levam a salvação. Parabéns, eu admiro muito a sua história, viu? Que Muito, legal, Léo. muito mesmo. Obrigado. E eu a sua, é totalmente recíproco. A gente não sabe o que os nossos filhos, né, se eles vão querer continuar especificamente o legado da nossa empresa. Na verdade, a sucessão da nossa empresa. Mas o legado neles, do valor do Dos trabalho, da perseverança, do acreditar, do ter fé, Exato. a gente está ensinando para eles, né? Exato. É isso que a gente vai deixar neles. E se eles decidirem optar por outro ramo, A gente outro também tipo de apoia profissão, também. a gente vai apoiar com tudo, mas a gente vai saber que eles olharam para o pai e para a mãe e se inspiraram e tem ali uma história de exemplo, uma história de batalha, de dedicação, de vontade, Como eu olho para minha mãe, cara. né? Ó, Como você olha para sua exato. mãe. Que Eu você lembro começou dela. me falando que a história é emocionante. Eu lembro dela cortando cabelo e até tarde. E hoje eu sou o cara que tô lá trabalhando com muito prazer. Ela sempre cortou cabelo com muito prazer. Ela atendia muito bem as clientes dela lá na garagem de casa. Tinha um biombrinho assim. E assim, cara, a vida eu acho que é sobre isso, né? Vou deixar mais um exemplo aqui para a galera que está nos assistindo, porque eu como sou a segunda geração meu pai criou o Patati Patatá em 84, eu assumo a empresa, em 2019 me torno presidente das nossas empresas, então já sou a segunda geração de Sucessão fato mesmo. cuidando. E muita gente me pergunta, ou pais mais velhos me perguntam porque o filho não está nesse lugar, ou aqueles que são novos e o filho é pequeno, como que seu pai fez, né? No nosso caso, Como? Uma boa pergunta. essa questão de levar para o trabalho, de participar, eu creio que foi o grande diferencial. E o que você disse também é muito importante, de não reclamar, de não amaldiçoar aquilo. Nós temos aqui hoje, nos dando a presença, o nosso pastor aqui de Lagoinha Salto. Danilão. E uma vez eu ouvi algo, pastor, sobre uma pastora me disse isso, fala, muitas vezes filhos de pastores não querem ser pastores porque o pastor é pastor na igreja, mas não é pastor dentro de casa. Dentro de casa amaldiçoa, uma palavra forte, né? Mas reclama da igreja, reclama das ovelhas, dos membros, só fala, tá vendo, ninguém, o povo só me liga quando é para ir para o hospital, mas ninguém reclama. Como que uma criança vai querer crescer e ser pastora se o pai pastor ou a mãe pastora só reclama do ambiente igreja? Da mesma forma que você disse sobre os negócios. Nunca existiu meu pai ou minha mãe reclamar. Eu nunca vi meu pai e minha mãe reclamar do negócio. E a gente é muito suscetível a exemplo. As pessoas podem falar pra gente como a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer. Só que a gente é muito mais visão, exemplo. Ponto. Do que ver, irmão. Ponto. Esquece. Você pode falar 1000 coisas. Exato. O que viu uma vez. Eu acho que foi isso que seus pais fizeram. Eles foram exemplo. Então, por isso hoje, que o que eu faço, Léo? Quando eu dou palestras, inclusive, ou ministrações em igrejas, eu falo especificamente disso. Levem, para empresários e empreendedores, né? Levem seus filhos para o ambiente de trabalho de vocês. Participe seus filhos do ambiente de trabalho de vocês. Porque, de novo, meu pai nunca me falou que eu precisaria ser empresário. Só que quando eu me vi, eu já estava sendo empresário. Meu primeiro empreendimento foi com 14 anos, que eu abri uma matinê, porque eu e meus amigos íamos para várias matinês menores de idade. Uhum. Só que a gente era da Moca, da Vila Zelina, no caso, ali perto da Moca, e eu atravessava a cidade, eu ia lá para Moema, para Morumbi, para ir nessas matinês. Aí eu falei, poxa, não faz sentido isso, eu vou abrir uma aqui na Moca. Que legal. Então eu empreendi, só que meu pai não me mandou empreender. Só que eu vi ele empreendendo, eu falava, opa, eu vou fazer isso aqui. Então você que está aí nos assistindo, por quê? Vamos lá, por que tem muitos médicos que os filhos se tornam médicos? Por que tem muitos advogados que os filhos se tornam advogados? Por que tem muitos empresários que os filhos se tornam... Porque a criança vê aquilo e fala, eu quero viver isso aí. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Às vezes tem bode, né? Fala, não, eu não quero isso, porque meu pai era só estressado, porque meu pai odiava o que fazia, meu pai reclamava. Mas quando é positivo, o filho tende a continuar, no mínimo, mais ou menos no mesmo universo. É muito difícil ser muito oposto, distante, né? Muito distante. Então, leve seus filhos. Por exemplo, o que eu faço hoje? Eu levo muito meus filhos para o circo. Sabe, eu levo eles, não é para trabalhar, afinal, o mais velho tem 2 anos e meio de idade. O meu do meio tem 1 ano e 5 meses e o mais novo tem 50 dias. Então não é para trabalhar, mas é para eles participarem, é para eles olharem, para eles verem o que o pai e a mãe faz, é para eles conhecerem outras pessoas, aprenderem outras coisas. Um dos maiores erros de pais e mães é achar que o trabalho é o trabalho e a casa é a casa. Não, cara.
Seu trabalho é o meio de você viver. Seu trabalho é a sua ferramenta de viver. Então, ela tem que servir para o seu filho aprender também. Tem que estar tudo junto e misturado, que é o que você disse. O que tem que ser um pouco desequilibrado, sim. Essa coisa muito equilibradinha não dá certo, irmão. Muito equilibradinha é mediano. E tudo que é mediano não rompe. Não é extraordinário. Perfeito, cara. O extraordinário não é mediano. Então, você tem que, sim, desequilibrar um pouquinho. Meu pai foi muito desequilibrado, até demais, assim. Meu pai hoje fala, filho, pra mim, né? Pai, filho, trabalha muito, mas tem aquela hora de dedicação com seus filhos, né? Porque ele muitas vezes falhou nisso, é verdade. Mas era o jeito dele alcançar o que ele alcançou. E é legal hoje ele poder passar isso pra você não... Ajustar um pouquinho, né? Ajusta um pouco, pra você lá no futuro falar, eu acho que eu exagerei demais. E é isso, cara. E você vai aprendendo durante a jornada, não, né? Você vai acertando, durante ajustando os ponteiros durante a jornada. O cara que fica querendo se preparar muito para começar. Não começa nada. É como paternidade, maternidade. Não sei o seu caso, assim, mas eu me fiz uma pergunta, assim, antes de eu casar, né, eu falei, caramba, meu custo de vida, eu já era empresário, independente, antes de casar. Eu falei, meu custo de vida é X, um X aqui. A hora que eu casar, irmão, já virou 2X. Só que minhas entradas, minhas empresas, não são 2X, são 1X. Só que assim, esse pensamento durou 10 minutos. Porque aí eu falei, nossa, que homem de pouca fé, né? E eu já era crente, né? Que homem de pouca fé. Eu tô acreditando mesmo que é o meu braço, é a minha... Então, pra casar, porque tem muita gente que, não, pra casar... Eu já falo, eu acredito muito que Deus, cara, ele abençoa demais um casamento. E casamento é absurdo. Quando eu casei, abri umas portas assim. E quando teve filho, então, Léo? Não sei pra ti. Pra mim, mudou o game totalmente. Quando eu tive filho... A Decor Colors nasceu no nascimento do Miguel, do meu filho. E já foi assim, né? Exato. Então, o casamento, eu fiquei noivo, não tinha nada, não tinha um apartamento, não tinha nada, não tinha um terreno, não tinha nada. Aí eu já namorava há 6 anos, e aí a esposa falou, vamos ficar noivo. Eu falei, Carol, mas a gente não tem nada. Não, mas daqui 2 anos só a gente vai casar. Cara, e 2 anos chega, tá? Você marca 2 anos e esses 2 anos chega. Rapidinho. Muito rápido, mas eu lembro, a partir do momento do noivado até o casamento, que foi 2 anos, eu consegui comprar um apartamento financiado. Então, quanta coisa aconteceu. E, cara, depois do casamento, então... Posicionado mesmo. Posicionado, o quanto a nossa vida, quanto a gente foi amadurecendo e as coisas foram acontecendo. E depois veio o filho, cara. No filho mudou da água pro vinho tudo. Aí veio um, aí já logo na sequência já veio o segundo. Você também fez, né? Foi tudo bem... Total, seguidinha. Então, realmente, não espere estar pronto para casar, não espere ter a melhor condição financeira, porque é construído a 2. A gente faz a conta. Hoje eu tenho X e eu vou ter a esposa, a gente vai ter X de gasto. Só que Deus, ele prepara. Eu acho que é muito doido. Um casamento bem posicionado, um casal bem alinhado, realmente você consegue prosperar muito mais do que sozinho. Mas, como a gente falou, sozinho você vai até um ponto quando você está... Animal, irmão. É muito legal, né? Animal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre business que eu fiquei curiosa. Você soltou aqui assim, tenho 600 lojas e nunca visitei, não conheci ainda todas, não visitei todas. Isso para quem está nos assistindo, eu já sei que você que está aí me ouvindo, você tem duas ideias. Você fala assim, cara, isso é impossível. Como assim? Eu tenho um negócio aqui e não dou conta. Como que esse cara dá conta de 600, sendo que ele nem visitou todas? Então você ou acha que é mentira, e não é, mas eu quero que ele diga, ou você tá pensando assim e fala, putz, eu nunca vou conseguir, cara, imagina, eu não dou conta de 600, eu não dou conta nem do meu trabalho, nem da minha... Diga, Léo, como que é esse rolê de ser um empresário com 600 franquias, mesmo não conhecendo a todas as 600, expande a mentalidade da nossa audiência aqui agora. Seja através do SBT, através da Rede Mais Família ou do YouTube, eu quero que você faça assim, com a cabeça das pessoas. Não, é muito legal, né? Porque se você parar para pensar, são 600 lojas e ano que vem a gente estará com 1000 lojas. Então você imagine assim, né? Você imagine isso em 2 anos e meio de franquias, a gente alcançou 600... Deixa eu te falar uma coisa. É um crescimento muito absurdo. O segmento de tintas é muito bom. É um segmento muito mas forte. Não importa, irmão. É muito bom, mano. É muito forte. 2 anos e meio, abrir 600 lojas. Se eu for em uma loja por dia, quantos anos eu levo para visitar todas? 2 anos. 2 anos. Né? Então, realmente, hoje já ficou realmente... Já ficou inviável. Já ficou impossível visitar todas as lojas. Aí os franqueados gostariam muito, né? De que eu fosse em todas as lojas, Imagino, né? É. Mas o que eu faço, né, hoje, né? Depois eu volto lá. Hoje eu visito, por exemplo, estou num estado... Eu fui agora para Recife, eu fui em todas as lojas, acho que fui em 8 lojas ali ao redor de Recife. Certo. Tá? E aí eu faço o evento, eu cumprimento.
Só que é o seguinte, né? E qual que é a diferença de você empreender pequeno, quando você tem uma loja pequena, e quando você tem 600 lojas hoje, uma indústria com colaboradores e tal? Tudo se resume, é praticamente o mesmo formato, só a escala que aumenta. Por exemplo, na loja, para atender, eu precisava de 5 colaboradores. Tá bom. Hoje, a Decor Colors começou com uma franquia, 2 franquias. Eu tinha um time de 5 pessoas para atender 10 franquias. Aí nós vendemos hoje, em média, umas 20 franquias todos os meses. Certo. Como eu estava te falando, a gente recebe quase 3 mil leads de novos franqueados todos os meses, querendo abrir franquia, só que a gente Insano. seleciona. Nós não temos mais tantos espaços assim, as cidades, as melhores cidades já começam a ser ocupadas. São finitas, né? Exato. E aí, como que você faz a gestão, né? Você vai montando um time. Então, eu tenho o time de expansão, eu tenho o time que ajuda a escolher o ponto, assessora na hora de montar a loja, eu tenho o projeto que eu direciono. Agora, a gente faz muita live, a gente faz muito... Vou fazer um evento agora, lá em Foz do Iguaçu, em fevereiro, onde a gente faz a convenção, onde a gente reúne, sei lá, umas 700, 800 pessoas, porque daí vai o franqueado, com a família, com o sócio e tal. Muito legal. E aí você faz esse tipo de gestão, falando com as pessoas através. Nós temos uma rede de comunicação. Todos os franqueados têm meu telefone. Olha que loucura. Todos os franqueados têm o meu telefone. Tem contato direto comigo. E pode mandar mensagem para mim. Eu respondo todos os meus franqueados. Com todo... Léo, a logística, não sei o quê, eu soltei o pedido tal dia. Esse tipo de... Eu falo, só um momento. Porque eles chegam em mim quando... Deu algum ruim, normal. Quando alguma coisa fugiu fora, por exemplo, agora, né? Você vive essa época de final de ano que cresce muito o faturamento, Black Friday. Tá? Aí, olha, eu tô atrasado 3 dias aqui, você não dá uma força? Aí eu já vou lá e falo com o meu diretor de... Tá, como é que tá? Ó, daqui... Aí eu faço esse meio Que de legal, campo. Léo. Não posso perder essa essência. Eu nasci assim. E as pessoas empreendem na Decor Colors através da vida do Léo. Eles se Entendi. inspiram. Animal. Então foi por isso que a gente conseguiu escalar tão rápido e eu tenho muito multifranqueados. Então eu tenho, sei lá, 180 franqueados, não é 600 franqueados. 600 lojas divididas em 180 pessoas. Exato, que um tem 3, outro donos, tem né? 4, Franqueados. exato. E a gente está expandindo com essa rede. A nossa preferência é crescer. Né? Eu tenho um exemplo de uma grande rede de franquias que tem 4 mil lojas e eles têm, sei lá, 400 e poucos franqueados. Entendi. Uma média de... Tem gente com 30 loja. lojas, tem gente com 20 lojas, tem gente com 5 lojas. Então esse é o grande segredo, é escalar. Interessante. Né? Então eu aprendi isso, né, nessa jornada. Vamos voltar rapidinho na história para chegar nessa parte, para mostrar para você o que aconteceu com o Léo. O Léo começou a produzir tinta no fundo da loja, na pandemia. Comecei a fazer conteúdo para a internet de demonstrar produto ao invés de focar na lata. Quando eu fiz meu vídeo... Deus soprou meu vídeo, todo mundo queria comprar aquela tinta que o Léo estava pintando. Amém. E aquilo começou a crescer. Eu fui obrigado a alugar um prédio industrial, comprei 2 maquininhas lá, isso comecinho de pandemia. Mas só 2020. deixa eu fazer uma pergunta. Você tinha quantas lojas aí? Uma só. Uma loja Uma só loja ainda? só. E não tinha indústria. Você começou Não tinha nesse indústria. momento A indústria aí. começou Tá. no fundo da loja, com aquela maquininha da Pra bitorneira. deixar bem claro para você que Isso, está nos pra- ouvindo, Agora, uma loja de tintas Entendi. que tem as tintas dentro e vende para o cliente é uma coisa. A indústria que fabrica a tinta é é outra. outra coisa. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma marca própria. Porque como eu comecei a fazer vídeo, não adianta fazer vídeo para as marcas de tinta. Ah, tá. Até então você tinha uma loja de tintas que vendia Multimarcas. tintas Todas diversas. as marcas, exatamente. Entendi. E aí eu fiz um vídeo de uma tinta, de uma marca conhecida, o vídeo deu um monte de visualização, todo mundo queria comprar, só que em cada esquina da sua cidade você encontra uma marca de tinta. Eu falei assim, opa, Entendi. eu vou criar uma marca própria. Entendi. Você falou assim, eu produzi um conteúdo, viralizou, hypou, só que eu tô colhendo 0,1 Zero. disso porque o vídeo é nacional, eu tenho uma loja em Itu, E essa fábrica, essa tinta tem de nível nacional. O que eu fiz? então não adiantou de nada no final das Nada. contas, comercialmente falando. Cara, falei, eu vou criar uma marca minha, vou pegar, vou invasar, vou misturar produto aqui, vou terceirizar, mas eu fazia no fundo da loja, na época do cimento queimado, cara. E eu vi que o seu prédio inteiro aqui é Decor Colors. A nossa textura, ela é, imagina eu ainda olhando. E a gente não ela se conhecia. Exato, ela é inconfundível, ela é única realmente, os efeitos dela. Legal. E aí eu criei esse cimento queimado e eu inovei. Eu criei cor. Eu comecei a fazer azul. Isso 2020. 2020, pandemia. Super Só existia recente, cimento cara. queimado cinza. E todo mundo, Léo, cimento queimado é cinza. Não existe cimento queimado azul. Não existe cimento verde. Não existe. E hoje eu tenho uma carteira. Lá naquela época eu lancei uma carteira Rosé Gold. Cimento queimado marrom. Cara, começou... E todo mundo falava que era feio, que não ia dar Uau. certo. Cara, os arquitetos caiu no gosto dos arquitetos. Só que só eu tinha no Brasil inteiro.
Entendeu? Eu pigmentava lá no fundo da minha loja, eu Entendi. invasava e comecei a vender. E ainda de maneira bem, assim, caseira. Caseira. E aí, caseira mesmo, era rotulado, tudo certinho. E aí, cara, aquilo que a gente fala, voltando, cara, não esperei estar pronto, não esperei ter uma indústria para poder começar a criar minha marca de tinta. Eu fui fazendo com aquilo que eu tinha na mão. Tinha produto, misturava os produtos, ela fazia, eu era um alquimista, eu falo, né? Beleza. Só que você começa a crescer, aí eu comecei a vender muito online. Todo mundo em casa, pandemia, todo mundo querendo transformar. Daí tinha um menino lá que ficava transformando. Minha esposa é decoradora. Tem uma loja, hoje ela tem uma fábrica de tapete lá em Salto, certo. E tem uma loja, showroom da empresa, e ela usava os móveis dela para decorar a parede. Então eu pintava, eu e ela grávida, assim, ó. Caramba, que sinergia, né? E ela decorava, e aquilo era sucesso. E eu vendia muito, cara, mas muito. Mas na época da pandemia eu vendi muito no online e as lojas de tinta começaram a querer meu produto. Aí o dono da loja de tinta, eu quero esse produto. Léo, aí o outro, linda, eu quero esse produto. E eu falei, cara, agora eu preciso ter uma fábrica de verdade. Porque já não dá. Eu ficava 48 horas produzindo, eu não saía de dentro da loja mais. Não dava conta. Todos os meus colaboradores, todo mundo que passava na frente da loja, qualquer pessoa, qualquer jovem que passava lá que queria trabalhar, eu trazia pra dentro. Eu sei que eu saí de 10 colaboradores para 40 colaboradores dentro da loja, cara. Tipo assim, não... Nossa. E a minha loja, que ela começou com 27 metros quadrados, mas na época da pandemia ela já estava com 2.500 metros, já era uma loja muito grande. Certo. Eu tinha um fundo lá, comecei Entendi, você tinha uma baita loja já. A maior loja de tinta. Trabalhei muito, os pintores me ajudaram muito, montei um time que eu falei, tive muito sucesso com a loja. Pandemia, criei a marca própria no fundo da loja, montei uma indústria de 700 metros quadrados, comecei a fazer e comecei a vender para as lojas de tinta do Brasil. Eu nunca venci fabricar o tanto que a gente vende. Entendi. Tudo que você fabricava tinha pedido. Faltava pedido. Faltava pedido. A gente tinha que parar o site, a gente tinha que parar os pedidos, porque realmente foi desse jeito. Cara, a pandemia foi muito forte. Todo mundo queria decorar a casa, todo mundo queria reformar. Verdade. Beleza. Mas acho muito interessante uma coisa. Então, os primeiros 10 anos, até um pouquinho mais da sua história, foi de uma loja. Empreendendo com uma loja só, multimarcas. Empreendendo uma loja multimarca. Perfeito. Os últimos 5, dos quais. Indústria. E os últimos 2,5 de franquia. De franquia, daí a loja exclusiva, Decor Colors, que foi. E aí o que a gente fez? Montei a indústria, só que eu fiquei louco, cara, porque eu tava vendendo, produzindo produto, gerando os conteúdos, resolvendo o problema logístico e o time todo. Fui aí que eu me inscrevi no programa Shark Tank Brasil. Certo. Eu falei, cara, eu falei pro meu time lá, que eu tava lá na fábrica, o time da loja e tinha o time da fábricazinha lá, pequenininha lá. Certo. E faturando, eu falei, galera, eu preciso trazer um cara que já construiu algo grande e a velocidade que a gente tá já tem que ser uma pessoa que saiba, que me ajude a estruturar esse negócio aqui. Entendi. Você identificou essa... E eu sempre fui um cara muito humilde no sentido de, por exemplo, eu aceito ajuda, eu quero aprender, eu não sou aquele cara que sabe tudo. Baita característica do empreendedor. É a pessoa, aquele empreendedor que acha que sabe tudo. 2 ouvidos e uma boca só, né? Exato. Sempre ouve mais do que fala. Exatamente. Aprendi, eu falei assim, eu vou trazer uma pessoa. Me inscrevi mandei 3 e-mails pro Shark Tank Brasil, fizeram umas 4 entrevistas comigo. Fui gravar o programa Shark Tank Brasil. E o Shark Tank foi assim mesmo? Você foi na raça ali? Mandei mensagem em janeiro, mandei mensagem em fevereiro, mandei mensagem em março. Eu lembro, abril, maio eles entraram em contato comigo e a gravação é em junho, só foi ao ar em outubro. Mas aí eles começaram a fazer entrevista, mas o que você tem? Aí eu comecei, eu já estava bem nas redes sociais, na época eu tinha, sei lá, uns 250 mil seguidores na época. Tava produzindo bastante conteúdo. Eu tava num hype muito forte. Já tinha alguns influenciadores, cara, que me ajudavam a impulsionar, que eles pintavam a parede, faziam propaganda, sei lá, cara. Aquilo que eu vi, que todo mundo ia querer o meu produto, realmente estava acontecendo, só que faltava estrutura. Certo. E o medo de gravar um programa de televisão? No dia da gravação do Shark Tank Brasil, eu pegando a Castelo Branco, eu sou lá de Tu, né, do interior, eu indo pra gravação, que foi lá em São Paulo, eu parei o carro no meio da Castelo, 6 horas da manhã, porque minha gravação era 7h30 da manhã. Eu falei, cara, não vou conseguir gravar. De nervoso, não sabia. Eu tinha passado a madrugada com a minha esposa, ela treinando, porque tinha algumas coisas pra eu falar, Olá Tubarões, meu nome é Leonardo Arruda, eu tinha um pitchzinho pra fazer ali do negócio, e eu nervoso, com um monte de problema na cabeça da empresa, empreendedor raiz, ao mesmo tempo eu tava indo gravar um programa de televisão pra vender um sonho, pra vender... podia mudar a sua vida, e que eu poderia... Daí você pensa que vai passar vergonha, que pode ser que ninguém queira você, pode ser que você... Enfim, passei... Cara, eu desliguei o chave, eu falei, cara, aquela hora que você vai desistir ou não. Desliguei o carro. Sério, Léo? Aí eu comecei a lembrar de todo mundo, cara, de todo mundo que eu já tinha contado, né? Que eu ia gravar, meus colaboradores estavam contando comigo que eu ia... Porque, cara, o líder, ele é aquele cara que
que enfrenta os medos, que enfrenta, que toma o risco, que isso. acredita. E eu tinha vendido tudo isso para eles, mas eu tava com medo. Aquele momento que me paralisou, que o medo paralisou. Uau. E, cara, e quando você desiste de um sonho, uma galera perde, uma galera... Porque quando você realiza um sonho, você leva uma galera com você. Mas quando você desiste, olha o quanto que você bloqueia o que Deus tem para fazer na sua vida. Nossa. E esse medo, e o medo paralisa, eu lembro até hoje. Muito forte. E aí eu comecei a lembrar da minha família, Nossa. da minha esposa que estava lá, dos meus colaboradores que tinham passado a madrugada lá produzindo produto. Eu falei, cara... Não tem como, o que eu vou... de verdade, o que eu vou falar? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Cara, vambora. Liguei o carro de novo e segui. Uau. Eu lembro. Eu ia fazer meia volta no carro. Já pensou se eu faço, cara? Nossa. Fui. Nossa. Chego lá. Ô, Léo, legal que você chegou cedo, porque você é o primeiro pitch. E pronto. Eu tinha anotado todos num papelzinho, eu tinha anotado o valuation, eu tinha anotado o EBITDA, eu tinha anotado aquelas coisas de... Que eles perguntam, tem que estar na ponta da língua. Tem que estar na ponta da língua. E eu não sou aquele empreendedor formado, aquele empreendedor cheio do vocabulário dessas grandes empresas. Eu sou o empreendedor ali que é do dia a dia. Por isso empreendedor raiz. De verdade, é o raiz. De verdade, é o raiz. Aí, tinha tudo anotado, valuation e tal. Léo, você vai entrar agora. Passaram uma maquiagem em mim lá, preparam tudo. Você fica naquele X, você... E pra você, super desconfortável totalmente esse ambiente todo. Totalmente. Você já tinha feito algum outro programa de TV? Nunca, nada. Cara, eu sou o interior caipira, que vendia tinta atrás de um balcão. Primeira vez no Shark Tank, na frente dos caras lá. Dos grandes empresários. E eu... Beleza, aí olha, você vai entrar agora. E eu lembro até hoje, eu atravessando, você passa por uma... Sabe aquele tubarão, que tem uns tubarões que ficam andando no chão, você passa por aquele corredor e para num X... Cara, e a gravação é tudo real. Tudo real. Eu gravei mais ou menos uns 45 minutos e foi ao ar 15. Mas aí você entra... Eles vão sabatinando. Aí você entra, toca aquela música verdadeira do tubarão mesmo. E a hora que termina essa música, você começa a falar. Meu amigo, eu olho para tubarão, cumprimento eles. Não cumprimenta eu, não. Porque lá é o Shark Tank, é tubarão, não é bonzinho, tubarão não é bonzinho, beleza? Exatamente. Então, tubarão come os peixes tudo, exato. né? Então eu chego lá, os caras tudo, eu chego, puto, mó humilde, né, mó simpático. Hoje eu entendo, que eu sou amigo de todos eles hoje. Entendi. Aí eu chego lá, falo, beleza, termina a música e eu começo. Meu nome é Leonardo Arruda, eu sou empresário, proprietário de uma fábrica de tinta, assim, e travo. Isso vai ao ar, inclusive. Eu falo, nossa, eu tava indo tão bem. Porque eu não funciono com nada decorado. Eu não sou um ator, eu não sou um cara que se... Entendeu? Eu sou um cara natural. Aí eu travei e aí eles começaram, mas o que você vai fazer aqui? Aí eu falei, olha, eu vim buscar 8,5 milhões de reais. Aí, putz, a hora que eu falei, aí todo mundo, pelo valor, Igor, quanto mais eles me destruíssem, mais desvalorizaria a empresa e ninguém precisava aportar nada, beleza? Chega um menino lá pedindo 8,5 milhões. Aí eu comecei a falar, eu comecei a contar o que eu já tinha feito. Estou nesse mercado há 17 anos. Eles ali perceberam, o João fala, que ele não investiu na Decor Colors. Um investidor não investe numa empresa. Ele investe no líder que está à frente do negócio. E ele falou que viu o conhecimento que eu tinha do setor, o brilho que eu tinha, o sonho que eu tinha. Eu já tinha tudo bem claro na minha cabeça para onde eu estava indo. E, no entanto, eu apanhei muito no começo. O que você vai fazer com o dinheiro? E lá, bateram bastante de mim. Só tem um produto. Por que você quer lançar mais produtos? Enfim, tudo que você imagina, eu escutei. E aí eu quase saí de lá. Falei, quer saber? Deixa que eu vou tocar minha empresa sozinho. Porque é pressão, e é realmente. Aí do nada. E são 4, né? São 4, era 5 na época. 5. E aí fazendo pergunta e você respondendo. Tá certo, fazendo o papel deles, quanto que você ganha, quanto que dá de lucro, quanto você já vendeu e quanto você vai vender ano que vem. Beleza, respondi tudo. E eu lembro até hoje, falei, olha, eu vim aqui para São Paulo, tudo que meu olho estava vendo aqui, ó, vai ser pintado um dia pela Decor Colors, ou seja, esse mercado é ilimitado. Puta, já enxergaram o mercado, pá. Na hora que eu terminei essa frase, demonstrei meu produto lá, aí veio Camila, ó, Léo, vou entrar, mas eu quero sua loja também. Você me exato, eu te dou 8,5 milhões. E aí a Caíto e a Carol falaram, não, eu tô fora, porque já virou leilão aqui, já tem 3 grandes tubarões em cima. E o João te dou 8,5 milhões. E aí daí igualou as propostas. Puta, a gente tava feliz, né? Falou, vou sair daqui. Já nem sabia ali, você tava perdido, porque pra mim, Semenzato era um cara bom, a Camila Farani era uma pessoa muito bacana, gostei dela, e o João, um grande varejista, um grande empresário e tal. E os 3 colocaram a mesma proposta na coisa. mesa. Só que o João teve uma sacada muito grande. Ele falou assim, Léo, vai lá pensar. Você pode ir lá pensar quem você vai escolher, não sei se vai ligar para alguém, tal. Não tinha ninguém para ligar, ia ligar para a Carol. Porque podia ser uns minutinhos. Para pensar. No que eu tô indo,
pensando com quem eu ia falar, ele já me chama. Eu falei, Léo, volta aqui. Eu te dou 10 milhões de reais agora, te dou 10 milhões agora, por 50% da empresa, pra você não pensar, pra você responder agora. Cara, termina de falar. E era 8,5 por quanto? Por 20%, mas você pede pouco, porque eu já sabia que eles jogam porcentagem. Tá, mas a proposta do 8 milhões. 8 milhões e meio por 50. Todo 50. mundo queria 50. Tá bom. Porque para construir junto, é algo que vai ser Perfeito. grande, vamos construir tal. E eu já tinha aceito também, porque, cara, Perfeito. eu falei sim. Aí a hora que o João terminou de falar, putz, você lembra até hoje, tem até o. Eu falei, uma história agora, daqui para frente, a história muda. E mudou realmente, mas não pensem vocês que eu imaginei que minha vida estaria 100% resolvida. Muito pelo contrário. Aí é que que começou os desafios maiores, Aí é mas que a gente vai começou. chegar lá. Aí eu saio de lá, Igor. Aí você aceitou na hora? Aceitei na hora, eu aceito, a gente vai fazer um vídeo junto. Fiquei muito feliz, aí eu saio Que por aquele animal, corredor, que animal. e aí eu entro dentro do carro e começo a chorar. Muito. Nossa, eu imagino. Aquela sensação que você fala assim, cara, vida daqui pra frente agora, Senhor, agora. Uau. Eu sabia da responsabilidade. Você chora por tudo, né? Você chora pela emoção, você chora pelo alívio, pelo alívio principalmente. Que tava nervoso. E você chora por um novo tempo que você vai viver e por tudo que vai acontecer depois dali. Animal. Beleza. Ligo pra esposa, primeira pessoa. Amor, deu certo aqui, tal, cara. Ali começou. E aí o João vai pra primeira reunião com ele, um cara extremamente profissional, aquele daí, sabe, alto nível de gestão, aqueles caras... Sem mimimi, direto ao ponto. Direto ao ponto. Até duro. Bastante, né? porque são essa... Só que é onde você cresce, cara, é onde você evolui, é na pressão. Eu queria falar pra vocês que a gente cresce e evolui quando tudo tá bem. E não é. É quando você sai da sua zona de conforto, é quando você está sendo espremido, é quando você está sendo esticado, é onde você tira a sua melhor versão. E eu fui esticado, espremido, amassado, para me tornar o que a gente está se tornando, né? Então, passei por tudo isso. E ele, um mentor, né? Que toda dúvida com ele eu ia lá. Porque eu sou aquele... Ele já investiu em mais de 250 empresas no Shark Tank Brasil. Caramba. E você percebe, ele costuma falar também, cara, que o sucesso do empreendedor não está no investidor, somente no investidor. Está no empreendedor à frente do negócio. Perfeito. Porque o investidor não tem o poder de operacionar, de tocar o negócio. O sonho, ele sempre falou, o sonho é seu, Léo. E a empresa vai chegar do tamanho que você conseguir chegar. Não isso. Muito bom. Eu tô aqui para te ajudar, para te orientar, para agora quem vai fazer acontecer, quem vai ter que lançar produto, quem vai ter que visitar, quem vai ter que fazer acontecer é você. Então, deu uma sociedade boa por conta disso, que, cara, ele faz a parte dele, toda a estrutura, eu uso muito, ele tem uma autoridade muito boa no mercado, ele é um grande varejista, um grande cara de respeito, e o Léo, que é o cara que faz acontecer, que trabalha ali todos os dias, e tô à frente com a equipe, com o time, ele me ajuda bastante. E aí você vê a evolução da empresa, dia após dia, e reuniões em cima de reuniões, e vive a operação, o negócio. Então, aquela cena, no bom sentido da palavra do Shark Tank toda, ela é verdadeira. Verdadeira raça, a reação, tudo é real, aquilo ali é real. Não tem aporte depois, o aporte não é tudo de uma vez, né? Porque e não é também para o bolso do empreendedor. Perfeito também, sempre, na empresa. Exato. Mas digo assim, acontece, se torna sócio mesmo. Se torna sócio, ele entra... Eu acho que isso é uma dúvida que a galera tem, né? Muitos não dão certo, como eu falei para você, né? São 200 empresas investidas e poucas vão para frente porque ele já entra para dentro da empresa, aí ele vê, por exemplo, faz isso de errado, realmente não tem esse de valor que fala, o empreendedor às vezes não está afim e tal. Então, muitas empresas não vão para frente. A Decorcor estava pronta para poder ir para o próximo nível. Pronta. Aí ele entra no contrato social, 50%, e começa a sonhar comigo e com a visão dele. Aí juntos os dois começam a construir a história. Aí entra esse momento das franquias. Aí entra o momento... Eu estava vendendo para as lojas multimarcas do Brasil. Tá e aí bom. vem ele e fala, agora a gente não vai mais vender para as lojas... Que ano foi o Shark Tank? 2021. 2021, tá. Outubro de 2021. E aí... Faz 4 anos. Fez 4 anos. Aí ele pega e fala, pivota todo o negócio, fala, a gente não vai vender para as lojas de tinta e vamos vender para as lojas... Vamos criar uma rede de distribuição exclusiva de Decor Colors. Eu queria torcer o pescoço desse cara. Eu falei, como, cara? A gente já tem uma rede, já tem as lojas, todas as lojas querem comprar da gente. Aí a visão dele é que a rede de franquias, você cria uma exclusividade, você cria valor para a marca, você cria uma comunicação. Enfim, os dois modelos poderiam dar certo. E eu falei, vai dar certo, franquia? Ele falou assim, eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Porque não tem certeza de nada, mas a gente vai fazer até dar certo. É um caminho mais difícil,
certo? Porque eu tenho, sei lá, 200 mil pontos de loja de tinta para poder vender Decor Colors e todo mundo quer comprar Decor Colors, por causa da mídia que é muito forte. Porém, a gente escolheu trazer novos empreendedores para o jogo, para o mercado. Interessante. É um caminho mais difícil, porém é um caminho que você está sozinho, um oceano azul, porque nós somos a única empresa, indústria no Brasil que detém uma rede de distribuição própria com produtos exclusivos, onde você comunica, treino, franqueado, enfim. Vocês não vendem para lojas multimarcas? Loja de material de construção, para as lojas multimarcas. Só dentro das lojas Decor Colors? Só dentro das lojas Decor Colors. Interessante. É, ou online? Ou não? Ou no digital, por exemplo, nós temos 5.600 municípios no Brasil, se eu não me engano, eu estou presente em 350 municípios, falta eu atender 5.000 municípios. Nesse município, eu atendo online. Certo. Nas cidades, por exemplo, que eu tenho franquia, o meu site direciona automaticamente para o meu franqueado essa venda. Entendeu? Entendi. Inteligente, aliás, hein? Muito bom. É muito legal. O modelo está muito legal. Porém, a gente está com um projeto novo agora, que é o Store in Store, que vai ser lançado agora em janeiro, no começo de janeiro. Nessas cidades pequenas onde nós não temos franquias Decor Colors, a gente vai pegar uma loja de tintas e vamos fazer um franquia Store in Store. Iremos colocar uma loja Decor Colors dentro de uma loja multimarca. Exato. Genial. Entendeu? E aí Genial. você... Porque tem cidades que não comportam mais uma loja. Então você já pega uma loja Store e faz um Store in Store. E nas cidades onde nós temos franquias, a gente mantém o franqueado, que a gente deixa territorial, a gente dá espaço para ele poder crescer e transformar. E quer saber, cara? E continuamos crescendo, Em pouco tempo, quando eu lancei esse projeto, que é o que eu falei, chega muitas pessoas querendo empreender. E é uma oportunidade mesmo, porque no Brasil, cara, é muito difícil você montar uma loja de tinta do nada. E a Decor Colors dá essa oportunidade para as pessoas empreender. E, cara, pintor montou loja, dentista montou loja, médico montou loja. Então, nem todos que... Ninguém era do segmento tinta. Mas que adquirem, vivem da loja. Às vezes é só um investidor mesmo. Muitos são investidores e muitos... Metade são investidores e metade vivem em operação. É o negócio principal. Virou o Léo. Tá lá à frente falando com o pintor, falando com o arquiteto, fazendo negócio. Tá? Então Que legal, cara. Que modelo legal. E você acabou de citar... Perdão, pode. E aí a gente hoje, realmente, em pouco tempo, 2 anos e meio, a gente construiu essa rede de lojas. Fantástico, cara. Meu Deus Pivotamos. do céu. E agora, e a empresa, a Decor Colors, é uma empresa muito nova, 4 anos e meio. Então, é uma empresa muito viva. Então, a gente está sempre criando novos canais de distribuição, sempre criando novos produtos, comunicando de uma forma diferente. Então, a gente vive isso o tempo todo. E agora, com esse novo projeto Store in Store, que vai ser um sucesso, porque muitas lojas de tintas no Brasil gostariam de ter as tintas da Decor Colors, porque o cliente vai lá e fala, olha, eu quero essa tinta aqui, eu quero esse produto aqui. Através das redes sociais, a gente conquista esses clientes que vão nessas lojas. Então, a gente vai escalar muito aí, e vai ser franquia também, então é franquia Store in Store. Provavelmente, nós finalizaremos o ano de 2026 com mais de 1.000 unidades de franquia. Fantástico. Fantástico, Arrojado, né? Eu vou ter que trabalhar, não vou? Vai ter ampliação de indústria agora. Eu já ampliei 5 vezes a indústria, Igor. 5 vezes a ampliação. Ou seja, todo ano está ampliando, né? Hoje ela tem 12.500 metros e a gente está indo para 28 mil metros para 2026, com 19 docas, uma nova estrutura para que realmente... Que animal, Léo. Que loucura, né? Que animal, E eu participo dessas negociações, eu vivo essas operações hoje, dia a dia. Animal. Agora eu quero explorar um pouquinho mais esse seu lado garoto propaganda. Beleza. Esse seu lado influenciador. Aliás, antes de eu falar, qual que é o seu @do Insta, Léo? Leonardo Arruda OFC. Leonardo Arruda com 2 R's. Com 2 R's, OFC. Gente, vai aparecer aqui na tela o do Léo. Já abre o seu Instagram e já segue ele, porque ele é uma máquina de produção de conteúdo. Eu tava aqui pegando umas aulas com ele, inclusive, antes da gente começar. Segue eu aí também, pelo amor de Deus, né? @oigorfaria. Vai aparecer na tela aí, @oigorfaria. Tem muita coisa de patati patatá, de espetáculo Seja Luz, de paternidade. Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube também. O Igor Faria lá também. Qualquer lugar é o Igor Faria. TikTok, YouTube, Instagram. Que mais que tem, Brandão? Tá digital, hein? Só esses 3, né? Tá bom, né? Tá bastante digital, né? Perto de ser, eu sou um garoto. A máquina aqui de produção de conteúdo. Mas enfim, segue o Igor lá em tudo, segue eu lá em tudo, que é massa. Tem conteúdo bom. Mas agora falando do Léo. Gente, vocês vão ver que esse homem é uma máquina de produzir conteúdo, associando o negócio
a pessoa física dele, mas apontando para os franqueados e aí junta tudo A isso marca. misturado, a marca e pessoal e família. São mais de 3 milhões, acho, de seguidores, não são, Léo? Hoje o Léo tá com 3,3, a Decor tá com 2,6 milhões. Que animal. Aí tem TikTok muito forte. Cara, eu tô num nicho, né, muito legal, que não existia propaganda de tinta, ninguém nunca fez vídeos, nenhuma indústria de tinta fazia vídeos pintando parede, mostrando transformação. Certo. Muito louco isso, né? Só aquela parada institucional. Institucional, foto de lata, tal. E todo mundo gosta de ver vídeos de transformação de ambiente. Todo mundo gosta de ver vídeos de dica. Os meus produtos, Igor, eu não vendo um produto que pinta a parede. Eu vendo um produto, por exemplo, a borracha líquida, né? Que é um produto que conquistou o Brasil todo, os profissionais de pintura. Ele impermeabiliza a sua casa contra a umidade. Então, se você pinta com a minha tinta borracha líquida, você para de ter aquelas microfissuras e umidade na sua casa. E então eu faço vídeo pintando a casa, jogando água e mostrando o problema e a solução. Aí eu tenho um produto que resolve aquela umidade. Sabe aquela umidade que sobe no rodapé e descasca todo o rodapé? Eu tenho um produto exclusivo da Decor Colors, um produto alemão, que você descasca sua parede, você passa o bloco total, ele blinda, ele cria um escudo de proteção e não vai mais descascar a sua parede. Então o que eu faço, cara? Além de fazer vídeo de transformação de ambiente, que o cimento queimado decora o ambiente, certo. Tá? Eu vendo benefício e solução para os clientes. Isso é gostoso de assistir. Porque eu vou pintar, por exemplo, um telhado, eu coloco lá o celular lá e deixo no modo rápido, né? Porque... E que ele vai pintar vários, tá? Abre o Instagram dele pra você ver. Eu tenho vários telhados. Pintei telhado de azul, doida. telhado de cor telha, telhado branco que reduz muita temperatura. Nossa tinta reduz temperatura. Então, olha quanta coisa eu posso comunicar do meu produto. Certo. Genial. E eu mostro, eu pego, e é tudo demonstrativo, né? Eu pinto uma telha, passo o carro por cima da telha. E aí eu mostro como é que fica a telha flexível e não quebra. Que legal. Eu pego estilingue, jogo na telha, quebra a telha. Aí onde tem a borracha líquida eu jogo gelo e não quebra. Então eu faço esse tipo de demonstração e as pessoas gostam de acompanhar. E agora estou fazendo muito... Interessante. Estou fazendo teu projeto agora, Léo, decora a minha casa, né? E eu viajo o Brasil decorando, pintando a casa. Agora no final do ano eu quero fazer uma ação bem legal. E eu gosto muito, isso me preenche bastante. Sabe quando você nasceu para... Aí eu vou numa cidade, fui lá para Maranhão, aí eu ligo, faço um vídeo aqui, você que é pintor profissional, quiser ajudar a gente aqui para pintar a casa, aí tem o franqueado da região. Então, esses conteúdos eu gosto muito de fazer. Só que são tudo, né? É conteúdo de produto, é conteúdo social, transformando a casa das pessoas, é conteúdo das palestras que eu faço, é conteúdo da minha família, né? Minha esposa também é empreendedora, então a gente dá algumas dicas de empreendedorismo, de casal. Aí tem meus filhos que estão pintando a parede, já estão virando garoto propaganda também. E, cara, sempre inspirando as pessoas. Tem uma linha muito tênue também de conteúdo, né? Do que você mostrar. Tá todo mundo aprendendo. Eu vou te falar uma coisa, Igor. Tá todo mundo aprendendo todos os dias sobre a rede social, porque ela evolui, ela muda o tempo inteiro. Né? Você aprende uma dinâmica, aquela dinâmica já não funciona mais. Sim, um podcast como esse, por exemplo, vai sair vários cortes daqui, aí você vai gerando esse conteúdo também. Então, e é uma constância. As pessoas, eu costumo dizer que a maioria dos empreendedores, eles não têm constância. Eles começam algo, mas eles desanimam porque o resultado não veio. Você diz nas redes sociais? Em tudo na vida, mas vamos falar das redes sociais, né? As pessoas começam a empreender. Vamos falar do empreendedorismo. As pessoas começam a empreender e logo nos primeiros não tem o resultado esperado, eles desistem e param. Mesma coisa nas redes sociais. As pessoas imaginam que vai começar ali na rede social, já vai começar a ganhar, vai acertar o primeiro vídeo, vai bater milhões de visualizações. As pessoas também querem muito se comparar. Hoje a gente está vivendo um mundo muito de comparação. Cara, eu quero me comparar com... Imagina... você pode ter referência, por exemplo, tem uma referência, Flávio Augusto, para mim é uma grande referência de um grande empreendedor, eu gosto muito dele, graças a Deus eu tenho oportunidade, já almocei com ele, jantei com ele algumas vezes. Que legal. Que exemplo de pessoa, e é um cara, sei lá, deve estar com 6 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Você não pode se comparar, mas você pode se inspirar nos conteúdos, na constância que ele tem, nas dicas que ele tem. Ou seja, a constância é o que muda o jogo das pessoas. Para tudo na vida. Para tudo na vida. E aí você vai colhendo, é tudo a longo prazo. Eu não acredito, nunca acreditei em nada do dia para a noite. As pessoas podem falar, Léo, você mudou sua vida do dia para a noite.
Esse dia para noite levou 17 anos empreendendo no segmento de tinta para hoje estar colhendo. Se de repente durou... Nossa, de repente, 17 anos depois, Exatamente. explodiu. Exato. Então, é constância, cara. E você pega, não importa onde eu chegar, o que eu já realizei, ou o que eu tenho. Domingo agora eu tenho uma gravação de conteúdo junto com a minha esposa, que nós vamos transformar uma casa assim, domingo agora. Então, não importa onde você chega, ou o resultado que você tem que continuar fazendo a sua essência, aquilo que te trouxe até aqui. E é o que eu faço, mas última dica aí para vocês, né? Seja apaixonado pelo que você faz, que você vai ter essa constância, você vai ter essa disposição e essa vontade de fazer acontecer. É ser apaixonado pelo que faz. Isso é um grande segredo. E aí a constância realmente fica mais fácil de acontecer. Cara, você falou uma palavra que eu guardo no meu coração também sobre qualquer coisa na vida. É constância. Eu falo exatamente a mesma palavra. Eu gosto de correr, né, Léo? Legal. Mas antes eu jogava futebol. Então, meus tipos de treino, e eu busquei ser profissional, até cheguei a ser profissional no Paraná Clube, lá em Curitiba e tal. Mas os meus treinos, quando eu era profissional, eram aqueles treinos de tiro curto. Quando eu continuei correndo, mesmo depois de parar de jogar bola, eu comecei a querer ir para meias maratonas. E aquilo foi falando muito comigo para o empreendedorismo, para as realizações, sem dúvida, e não apenas para o esporte na corrida. Não. Porque, cara, quando eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma meia maratona, que são 21 quilômetros, que para quem não sabe são 21 mil metros, e eu não corria 10. Então, como que eu vou correr 21 quilômetros? Eu comecei a ter um treino um dia, o outro treino no outro dia, no dia 3 outro treino. Só que a evolução ela é muito pequena de um dia para o outro. Uhum. Então, você vai treinando a sua mente para conseguir alcançar aqueles 21 mil metros, só que você não está conseguindo correr nem 1000. Como você vai alcançar 21 mil? Então, eu sempre cito, e aí depois eu fiz maratonas completas, 42 quilômetros, 42 mil metros, só que eu não corria nem 5. Olha isso, e você trouxe isso para o mundo... Trouxe isso para minha vida de empreendedorismo. Legal. Isso foi trabalhando a minha ansiedade, porque eu era um cara, aliás, ainda sou, preciso trabalhar muito. Porque nessa coisa da gente ser muito movido à paixão, a gente também se torna muito ansioso, do tipo, quero fazer, né? Não sei você, mas eu sou ansioso desde muito novo, muito né? ansioso. Então a corrida trabalha muito isso em mim. Porque a corrida não muda nada você ser ansioso, irmão. Você tem que correr 42 quilômetros. Você pode melhorar um pouquinho a sua velocidade, mas vai ser um pouquinho. Não muda muito. Você vai demorar 4 horas para correr 42 quilômetros se você for bom já. Ou 5, ou 6 horas. Ou se você estiver voando 3 horas e 40. Mudou 20 minutos. Legal. Na corrida não muda nada. Então, a palavra constância que você citou, cara, para tudo na vida, não adianta você ser um bom pai um dia. Não. Ah, hoje eu fui um pai maravilhoso. Um bom marido um dia. Você tem que ser um bom pai durante 20 anos, pelo menos. Seu filho vai ficar sobre as suas asas 20 anos. Então, é um game de 20 anos para você ser um bom pai. É um game de 50, 60, 70, 80 anos para você ser um bom marido. Olha que loucura isso, irmão. É um game de alguns anos para você ser bom nas redes sociais. Voltando lá para o que você estava dizendo das redes sociais. Sim. Né? Que eu, inclusive, estou aprendendo muito com você aqui, estava aqui antes, porque as redes sociais é um game de muita constância, mas não é só a constância, porque também tem a qualidade do vídeo, mas além da qualidade tem o formato, é um game muda o tempo todo, e o formato muda o tempo todo. Você dá aula nesse rolê aí. Agora, levando para o empreendedorismo. Tem muitos aqui, donos de uma padaria, ou de um salão de beleza, ou de uma manicure, que estão falando, agora nos ouvindo falando, putz, será que se eu for para as redes sociais, se eu me expor, se eu der as caras, vai fazer sentido para o meu negócio? O que você tem a dizer para essa galera, para o empreendedor raiz, que é o Léo de 15 anos atrás, mas hoje o Léo é hypado, hoje o Léo foi para o Shark Tank, hoje o Léo tem milhões de seguidores nas redes sociais, mas o que o Léo falaria para o Léo de 10 anos atrás a respeito de redes sociais? Legal. Porque quando eu comecei a fazer vídeos, Igor, não tinha uma referência para eu seguir. Do meu setor não tinha ninguém gerando conteúdo. Então eu não tinha em quem me inspirar ou em quem tirar ideias. Hoje em dia, pessoal, você pode pegar todos os nichos de mercado, manicure, cabeleireiro. Você tem expert nas redes sociais, pessoas influentes que trabalham muito bem. Todo o setor você possa imaginar. Vendedor de feira, você tem tudo nas redes sociais, você tem expert em tudo. Legal.
Baita dica. O que você precisa pegar é começar a seguir essas pessoas, essas suas referências, que seriam suas referências, para que você possa começar. E você precisa vencer essa primeira barreira. Eu posso falar por mim, eu gravei 50 vídeos e eu não gostei de nenhum. Dos meus primeiros 50 vídeos, eu não gostei de nenhum deles. Porque eu esperava o vídeo perfeito para ser postado. E as pessoas não querem vídeo perfeito, as pessoas querem a naturalidade, as pessoas querem a verdade, o que é natural. E eu aprendi isso, que o jogo do digital, para mim, na minha concepção, que me trouxe até aqui, é ser o mais natural possível. Ser você mesmo. Exato. Se tiver algum erro no vídeo, se tiver alguma coisa no vídeo, cara, não tem problema nenhum. As pessoas... E a gente fica preocupado com o cabelo, com a roupa, com não sei o quê. Português, com a gramática, se falou errado. Você quer saber de uma coisa, cara? As pessoas estão muito mais preocupadas com a mensagem que você está levando, o que você vai levar de transformação para a vida dela, o que você vai agregar para a vida dela, do que propriamente com a sua figura ou com a forma que você fala e tal. Então eu inspiro muitos pintores, por exemplo, dentro do meu nicho falando, eu inspiro os meus franqueados a virarem influenciadores na cidade dele, virar o Léo lá na cidade deles. Você motiva isso. Você motivo pra caramba. O meu time inteiro, a cultura da empresa é o cara gerar conteúdo, é fazer também o pintor da cidade dele gerar conteúdo, fazer videozinho de antes e depois. Que animal, Léo. Isso você contamina. Porque é o que me trouxe, cara, a tal da essência, você nunca perder. E você o que é o sucesso, cara? É você repetir aquilo que deu certo várias e várias vezes, melhorando aquilo, potencializando durante muito tempo. Esse é o segredo do sucesso. Não é do dia para a noite, não é uma sacada só, não é um feito só. É realmente essa... Segura isso que você falou. Oh, meu amigo, minha amiga. Meu Deus, isso aqui é aula atrás de aula. Meu amigo, ouve isso que você está ouvindo. O que é o segredo do sucesso que o Léo acabou de dizer aqui? Como que sei lá, padeiro fica bom fazendo pão? Fazendo muito pão, irmão. Fazendo hoje, fazendo amanhã, fazendo depois de amanhã, e errando, e acertando. Como que você vai ficar bom nas redes sociais? Fazendo vídeo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, você vai odiar seus primeiros 50, 100, 500 vídeos fazendo para qualquer coisa na sua vida. Você talvez conheça um bom... no seu bairro aí, você conhece uma boa manicure. É porque ela fez muitas mãos e pés e ela ficou boa, porque a repetição e a constância dela levaram ela à excelência daquilo. Exato. Qualquer coisa na vida, nada supera a constância. Perfeito. Nem o talento. Nem o talento. Porque alguém muito talentoso... Eu não me considero um cara talentoso. Eu me considero um cara persistente, um cara consistente. E aí vence o talento sim, tá? Vence o talento. A constância vence o talento. Porque você ser nota 7, nota 6 que seja, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai chegar uma hora, meu amigo, que você vai ficar nota 7, nota 8, nota 10, nota 9, nota 10. Primeiro, que você vai melhorar naturalmente falando. Sim. E segundo, que aquele cara que é nota 10, mas fez um dia, parou uma semana, fez outro dia, parou 5 dias. Não vai ter o mesmo resultado que o cara nota 6, fazendo, vai ter. Então isso é muito bom. Agora, voltando ao que você estava falando das redes sociais. Acha uma referência, né, para quem está começando, um microempreendedor, acha uma referência. Se inspira. Segue, se inspira nessa referência. Isso não quer dizer copiar, mas quer dizer ter uma referência, modelar, inspirar. Isso. As pessoas estão falando hoje muito modelagem e coloca a sua essência. Durante muito tempo, quando eu comecei a sociedade com meu sócio, eu queria ser igual a ele. Eu queria falar o mesmo vocabulário que ele, eu queria me comportar igual a ele. Apolinário? Apolinário. Entendi. É porque como a gente tem que tomar cuidado. É uma referência. Mas a referência não é você ser igual a essa pessoa, é uma referência. E aí eu lembro que eu tava comecei a usar roupa de terno, cara, aquilo, beleza, eu tava tentando Tava encontrando caminho. E aí você aprende, cara, que você tem que ter referência, mas a sua essência você não pode perder. O seu vocabulário, aquilo que você fala, como você fala, é natural seu. E é isso que você tem que preservar, e é isso que as pessoas valorizam, e é com isso que as pessoas se conectam com a verdade. Então seja muito verdadeiro nos vídeos que você fizer. Essa é uma sacada que muda o jogo no digital. Porque no decorrer, conforme, para você ter consistência, para você ter longevidade aí nas redes sociais ou na vida, é o cara que é o mais verdadeiro possível, o mais transparente possível, para que você possa realmente crescer. Excelente. E tem uma coisa, acredito que você concorda com isso, né, Léo? Mas eu vi o João Adib falando e ele diz assim, quando eu coloco o meu rosto, ele falando, né? Quando eu coloco meu rosto na CIMED, as pessoas olham e dizem, eu posso confiar, porque tem alguém se expondo para isso. Tem alguém dando a cara.
pode comprar Exato. aquele medicamento porque é bom. Tem alguém que está endossando, tem alguém que vai responder caso algo aconteça. Pessoas compram de pessoas, cara. Pessoas compram de pessoas. Então, isso acontece com o Léo. Muito. Tipo, vou comprar do Léo porque ele tá dando a cara, ele tá se expondo. Então vai ser bom. Sim. E se não for bom, ele vai dar um jeito, porque eu confio nele, né? Passa credibilidade, cria uma conexão com o público, né? Exato. E eu recebi uma crítica, pô, Léo, mas a Decor Colors, sem você, ela acaba. E Léo, você precisa tirar um pouco a sua imagem da Decor Colors, né? Aí eu contei isso, sabe para quem? Pro Flávio Augusto. Falei, Flávio, tem algumas pessoas me orientando que eu tenho que tirar um pouco a minha imagem da Decor Colors para que ela possa andar sozinha. Ele falou, não faça nunca isso. As empresas estão buscando fazer isso que você conseguiu com tanta naturalidade que você tem que cada vez mais fortalecer a empresa e a sua imagem. Fortalecer a sua imagem, você fortalece a empresa. Esquece esse negócio de querer, para você ver, né? Como tem conselhos de tudo. Doideira, né? Doideira. E ele falou assim, continua, por isso que é bom você escutar pessoas, né? E ter bons mentores para você poder tirar dúvidas e aprender. Ele falou, Léo, o movimento das empresas é ter uma persona, é buscar uma pessoa. Você veja um Adib saindo dos bastidores, saindo e colocando a imagem, a credibilidade dele à prova. Você tem que fazer esse mesmo caminho, cada vez mais fortalecer a sua imagem, você vai estar fortalecendo a sua empresa, não o contrário. Então, continue fazendo, e realmente, quanto mais a gente fortalece a nossa imagem, quanto mais a gente realmente profissionaliza a nossa empresa, mais a gente cresce. Isso é muito bom. Então não faz o caminho inverso, não. A gente está incentivando você aqui a comece a pôr a sua imagem dentro do seu negócio, da sua empresa, da sua loja, você que tem cabeleireiro, coloca a imagem, começa a postar vídeo de corte, transformação de cabelo, dando dicas. Perfeito. E você, é isso que a gente inspira. Cada vez mais coloque, sim, a sua imagem atrelada à sua empresa. Perfeito. E talvez você que tenha medo, que tenha timidez, né? Poxa, isso não é para mim, eu não quero isso. Ou tem uma necessidade das pessoas te aprovarem. Não, mas e se tal pessoa me criticasse? Minha mãe, se meu pai, se minha esposa, tal. Deixa eu te falar uma coisa que a gente estava conversando aqui também nos bastidores, eu antes não era alguém exposto também. Eu era um empresário que adorava fazer reuniões, estar nos bastidores, fazer as estratégias, mais tranquilo também. liderar o meu time. Eu não queria me expor. Até aparecia numa coisa ou outra ali, mas não era algo que eu gostava. Pelo contrário. Mas muda o jogo a hora que você... Muda o jogo total. Mas sabe o que me destravou, assim, o que me libertou, Léo? O quê? A consciência de que duas coisas, e é muito forte isso que eu vou dizer, cara. Primeira coisa, que eu vou morrer e que daqui... E que ninguém vai lembrar do que eu falei ou deixei de falar. Nem de bom e nem de ruim. Nem de grande nem de pequeno. A real é essa. Porque assim, ó, você que está me ouvindo, você não conhece ninguém, exceto Jesus, que viveu 200 anos atrás. Você não cita o nome de ninguém. Você vai citar 2, 3 pessoas assim que foram muito fora da curva, algum presidente de um país, um cientista, alguém que realmente foi muito fora da curva, mas 99,99999 das pessoas que passaram pelo planeta Terra sumiram. Então precisa ter vergonha, né? Então o que você fizer e essa consciência de que você vai morrer libera uma outra coisa. Libera uma coisa assim do tipo, eu preciso valorizar o que eu faço, o tempo, minha mulher, meu filho, tipo assim, dane-se o que os outros vão pensar, lasque-se. Tipo assim, irmão, viva, você vai morrer. Você vai morrer, então se você não viver, se você não aproveitar, se você não se permitir errar, se você não... Sabe assim, não dançar quando você quiser dançar, não falar alto quando você quiser falar, não beijar sua mulher no meio de todo mundo, não abraçar seu filho, você vai morrer, irmão. Exato. Então, se você não fizer, vai acabar. Eu entendo. Desbloqueou. Me desbloqueou, mano. Falei assim, ó, eu entendo que eu tenho uma eternidade, mas algumas pessoas nem entendem isso. Aí mais ainda que você tem que viver o hoje. Você só tem o hoje. Sabe? E a outra coisa que me desbloqueou muito nisso, que eu falei inclusive pro Brandão, que é nosso diretor do podcast aqui do programa, a gente tava nesse papo, né, sobre necessidade de aprovação, e eu tava incentivando ele a se expor. Porque ele é brabo, ele é incrível. Tem gente muito fera. Ele é incrível e ultra low profile. Eu falei, Brandão, pelo amor de Deus, abre sua boca, cara. Agrega a vida das pessoas, incentiva as pessoas, inspira as pessoas.
E como eu conheço a história dele, ele veio de uma comunidade do interior do Rio de Tem Janeiro. muito para entregar. E hoje ele dirige, tipo assim, ele é premiado pela Porsche Mundial, sendo diretor. Ele dirige o nosso programa aqui, ele faz conteúdos pro Paulo Vieira, pros pastores gigantes, uma galera. Falou, pelo amor de Deus, Brandão, abre a sua boca. Aí ele falava, não, mas eu não sei o que as pessoas vão pensar. Aí eu falei isso pra ele, que é isso que eu vou te dizer aqui, e desbloqueou ele. As pessoas que realmente realizam na vida não se importam com o seu fracasso. Só se importa com o seu fracasso ou só atacam pedra aquelas pessoas que não têm resultado. Perfeito. Quem tem resultado admira o seu fracasso. Olha que louco que eu vou te dizer. Sabe por quê? Porque quem realiza já fracassou. Então, se você fracassou, se você se expôs e falou bobeira, se você falou uma merda na internet, se você fez um vídeo tosco, mas você continuar, você perseverar, quem realmente importa vai te apoiar, Exato. vai te incentivar, vai falar, ó, não faz isso aqui, vai por ali, mas continua. Agora, quem não faz nada, quem tá o dia inteiro em casa só julgando os outros, só comentando nos posts de todo mundo, só criticando, o que importa, irmão? A opinião dessa galera. E aí eu lembro quando eu comecei meu primeiro vídeo, eu fiz um vídeo, cara, simples, eu tava em casa, e as pessoas julgam você por, não tirou a tampinha do negócio pra pintar. Olha lá. E aí mas você tem que... Mas imagina se você tivesse parado nisso, irmão. Não, esquece. Mas no começo eu respondia. Aí entrava com aquela briguinha ali. Discussão ali. Esquece, um recado pra vocês, não brigue com hater, não responda a hater, não queira... Deixa aí. Como você faz? Você deixa lá e pronto. Eu excluo. Boa. Né? Porque às vezes tem alguma coisa que não é legal pra falar, mas quando tem alguma coisa ofendendo alguma coisa, eu peço pra excluir. Eu tô fazendo isso com bloquear. Gente que me ofende, vem na minha página pra me xingar, né? pra falar da minha família, eu bloqueio. Legal. Vai cagar. O que você tá aqui, irmão? Exato. Você vê na minha página. Eu bloqueio, já bloqueio. Na minha rua. E todo mundo passa por isso. Todo mundo que se expõe à vida, que se expõe uma opinião, ou que se expõe uma crença, normal, vai receber. Mas na verdade a gente tem que usar essa energia contrária e dizer, cara, eu tô fazendo algo. Exato. Né? Tem que pensar assim, você que vai sofrer uns hates aí, porque agora você vai se expor, agora você vai perder essa timidez. Conteúdo, vai vir. Você vai pensar assim, ó, só sofre hate quem fez algo. Então eu tô fazendo, eu tô realizando, eu tô realmente agregando alguém. Então acaba que irmão, Jesus foi perfeito, não teve nenhum pecado, não fez mal a ninguém. Pelo contrário, fez paralítico andar, fez cego enxergar. Jesus só fez coisa boa e não agradou todo mundo. Você quer agradar? O Léo quer agradar, o Igor quer agradar, o Joãozinho, a Mariazinha que tá nos ouvindo. Exato. Então, legal. Desperte isso aí que está em você. Isso é ser luz, entende? Eu faço questão de trazer essas histórias inspiradoras, incríveis, como a do Léo. Cara, que aula. Obrigado, meu amigo. Pra realmente, é pra você. Eu também aprendo muito, é claro. Mas eu poderia nós somos amigos, eu poderia estar perguntando isso num cafezinho só pra ele, né? E estaria reservando pra mim, aprendendo só pra mim. Mas eu faço questão que o Léo venha aqui, tire um tempo dele pra investir na sua vida. Ele está investindo na sua vida. Com esses conselhos, essas histórias, esses aprendizados. Então, essa é a nossa forma de ser luz na sua vida. Isso é ser luz. Então, nós queremos contaminar, né? A gente quer inspirar o máximo de pessoas possíveis. A gente quer que você aí que está nos ouvindo, você tem dons, tem talentos, tem características, tem aprendizados, tem histórias e até erros, que quando você usa isso para comunicar, para aconselhar, você está sendo luz também. Então não deixe as histórias, os aprendizados que você tem apenas para você ou para sua família. Diga, comunique, externalize isso. Esse é o nosso movimento. O movimento Seja Luz não é do Igor, é nosso. Eu preciso de você. Acabei de dizer aqui no podcast que eu preciso do Léo para chegar ali, para dar a mão para ele chegar ali. Então eu preciso de você para ser luz. Eu preciso que você tenha essa consciência de que se você não for luz no seu lugar, eu não vou poder ser, porque eu não estou aí dentro da sua casa, eu não estou dentro da sua escola, eu não estou dentro da sua faculdade, eu não estou dentro do seu trabalho, da sua empresa. Eu não posso. Eu só posso fazer a minha parte aqui no que cabe a mim, mas você pode fazer a sua parte. Aonde você está, do jeito que você é, e fazer a diferença na vida das pessoas.
ser luz verdadeiramente. Faça isso. Cara, Léo, Que legal. a gente poderia ficar aqui 3 horas, porque você tem muito conteúdo a agregar às pessoas. E é uma história de verdade, eu gosto demais disso. De histórias reais. Mas a gente já está aqui caminhando para mais de 1h30 de conversa. De novo, a gente poderia ficar 3, 4, 5. Mas a gente já está caminhando para o nosso final. E eu sempre peço, Léo, para quem vem aqui, fazer uma convocação para essas pessoas que estão nos ouvindo. Então você hoje tem muita autoridade sobre empreendedorismo, sobre esforço, batalha. Então eu queria que você deixasse aqui para essa câmera uma convocação do seu coração para as pessoas realmente fazerem a diferença onde elas estão. Então essa câmera é sua, esse microfone é seu, fala o que tiver no seu coração. Legal. Eu quero contar uma história aqui para vocês, pessoal, que possa ser que inspire muito vocês. Boa. A gente nasce, a gente tem muitos sonhos, né? Eu sempre, como eu já falei lá no início do vídeo, eu sempre fui um grande sonhador. Eu espero que você seja também um grande sonhador. E a gente tem os nossos sonhos pra gente. A gente sonha os nossos sonhos. Tá bom. E é muito importante que você coloque Deus dentro dos seus sonhos. Vou te contar uma coisa aqui pra vocês, uma história. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu sonhava em trabalhar, eu buscava boas oportunidades, empregos bons. Certo. E eu fui fazer entrevista numa fábrica de tintas. Uma das maiores fábricas de tintas do país. Certo. E aquele era o meu sonho, o sonho da minha mãe, porque o salário era muito bom na época. Eu passei pelo primeiro processo seletivo, fui aprovado e eu voltei para casa feliz da vida. Eu falei, mãe, a nossa vida vai mudar. Legal. Porque o salário era 3 vezes um salário mínimo. Certo. E pra gente era muito importante aquilo. E aí eu lembro que eu passei no segundo processo seletivo. E aí era o último dia. Eu falei, eu já tô garantido, porque era para ser vendas. E vendas tinha o salário mais comissão. Que legal. E eu lembro de eu entrei nessa indústria, era muito grande, muito grande. Eu vi os carros das pessoas lá. Eu sempre gostei muito de carro, né? Então eu lembro de ter os carros dos diretores lá, o Audi, na época, Audi Q7, né? Aqueles Audi grandes. Uhum. E no último dia que eu fui fazer o último processo seletivo, o terceiro e último processo seletivo, eu fui reprovado. Putz. Eu não estava apto para poder vender tinta. E aquilo, cara, te desanima. Quando você recebe um não, ou quando uma porta se fecha para você, você acha que aquilo é o fim. E estava tudo certo, era meu sonho mesmo. Aquele era o meu sonho, ser vendedor daquela empresa. Eu precisava daquele emprego. E aí eu falo, né? E aí você vê 10 anos depois, exatamente hoje é 16 anos depois, você olha para a história do Léo. O Léo, Deus fechou uma porta lá, daquela fábrica de tinta, para abrir para o Léo. Hoje o Léo é dono de uma indústria de tinta. Para você entender que os seus sonhos é muito pequenininho perto daquilo que Deus sonha para você. Amém. Talvez se eu tivesse realizado aquele sonho de ter entrado naquela empresa, minha esposa, eu já namorava nessa época, né? E ela me acompanhou junto nessa trajetória. Se eu tivesse realizado aquele sonho de trabalhar numa fábrica de tinta, muito provavelmente jamais eu teria a própria indústria. Fantástico. Então, comece a sonhar, né? Tenha os seus sonhos, mas coloque Deus em todos os seus sonhos, pessoal, porque isso muda o jogo total da sua vida. Então, fantástico. E eu faço as minhas orações hoje, né? Eu gosto muito de fazer as orações que eu quero sonhar, eu quero viver cada promessa que Deus tem na minha vida, eu quero viver todos os sonhos que Deus tem para mim. Isso mudou o jogo. Quando eu empreendia sem Deus, era um fardo muito pesado, eu queria carregar, queria resolver tudo no braço. Uau. E há 2 anos e meio que eu tive esse encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, e hoje eu venho cada dia mais assim, buscando a presença, buscando essa intimidade, o fardo vem diminuindo e as coisas vêm acontecendo de uma forma fantástica. É isso que toda essa história que vocês viram aqui hoje, todo esse monte de loja, cara, eu me dedico, eu faço a minha parte, mas eu tenho um Deus lá fazendo, eu faço o possível, eu costumo dizer, né, que o Léo faz o impossível e eu deixo Deus fazer o impossível na minha vida. Você tem uma dica para vocês aqui, é essa, pessoal. Seja a luz onde você estiver e coloque Deus dentro do seu negócio, dentro da sua vida, da sua família, todos os dias. Cara, que fantástico, Léo. Que fantástico, que fantástico. Prazerzão, viu? Sensacional. Demais, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, meu Foi amigo. uma aula de vida, de que leve dedicação, que foi muito gostoso, de viu, empreendedorismo. E você que está nos ouvindo aí, obrigado também pelo seu tempo investido aqui nesse episódio. Eu tenho certeza que você se inspirou, que você saiu energizado daí a realizar os seus sonhos, sejam eles profissionais ou pessoais, não importa. O que importa de fato é a gente ter essa constância, essa força de vontade e não vir somente nessa terra a passeio, realmente fazer a diferença, ser luz e realizar os nossos sonhos. Isso que o Léo falou agora, inclusive, com Deus na frente, com Deus sendo a fortaleza, a base, nós fazendo
A gente precisa fazer de fato o natural, com muita vontade, muito amor, mas sabendo que o sobrenatural é com ele. Boa. Nós fazemos o possível, como o Léo falou, Deus. mas o impossível é Meu com Deus Deus. do céu. Confie nisso, acredite nisso. Cumpra princípios na sua vida, Exato. que eu te garanto que você vai viver uma vida plena nessa terra. Não é por causa de mim, mas é porque cumprindo princípios bíblicos, cumprindo Exato. princípios que há milênios se cumprem e se realizam e realmente fazem acontecer, eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, você que está aí, você vai ter uma vida plena nessa Legal. terra. Léo, mais uma vez, Obrigado, obrigado pelo seu meu amigo. tempo. Obrigado. Parabéns, viu? Foi sensacional. Tô muito feliz. Que Deus abençoe. Amém. Continue abençoando os seus projetos, Amém. que agora vá para nações, Amém, amém. que seja uma multinacional, que Sim. você e sua família continuem vivendo melhor dessa terra, Obrigado. sem perder os princípios que vocês têm, como família, como casamento, como negócios. É muito lindo, muito admirável. Parabéns, irmão. Muito obrigado, Você tem meu minha amigo. admiração aqui gigantesca. E obrigado por abrilhantar aqui o nosso Seja Luz ou podcast. Agradecemos todos vocês aí. Muito obrigado por acompanhar a gente um pouco da nossa história, da nossa jornada aí. Muito obrigado, viu? E seja a luz onde você estiver. É isso. Que Deus te abençoe. Um Amém. grande abraço e seja luz. Amém. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, tchau.